Então, pessoal, é o seguinte, né? Para você que deseja participar com nossos estudos, sempre no primeiro comentário do vídeo, eu vou deixar o grupo do Telegram. É só clicar aí e você entra aqui no nosso grupo e participar dos nossos estudos. Né? Agora, em abril, né, teremos nosso primeiro curso Day Trade, Poder das Falhas, esperando só a liberação lá da plataforma. O negócio enrolado. Pessoal, é o seguinte, aqui, né? Deixa eu botar uma linha que é melhor. Esse aqui tá meio enrolado. Esse cara aqui ainda está trabalhando, ó. Eu não posso contar com esse cara aqui, ó. Certo? Ele está trabalhando. Então, a gente percebe que aqui não foi ainda rompido esse gatilho. Ele deu alvo, né? Ó. Nesse gatilho, ele foi lá, deu alvo no gatilho e voltou para dentro, pessoal. Né? Como se fosse uma falha de projeção. Mas, ao mesmo tempo, ó, tá aqui embaixo, ó. Né, ó. Eu botar aqui uma linha, ó. Como é um semanal, ele demora bastante, né? Ó, é uma confirmação que esse preço ainda pode fazer isso ainda, pessoal. Ainda pode cair ainda, certo? Alvos dele pode ser aqui, né? Já tocou. Se ele já tocou aqui e esse cara fechou aqui embaixo, pessoal, esse preço tem a grande probabilidade de fazer isso ainda, ó, de jogar para baixo, certo? De jogar esse preço para baixo, onde o próximo alvo dele seria aqui, ó, né? Ok? Então a gente vai, no caso, né? A gente vai achar, e assim, né? Eu acho que aqui ainda pode ser venda ainda, certo? Eu ainda sou vendedor. Mas eu tenho que saber que apesar de tudo, eu tenho essa fibra, que é a fibra que está mandando, eu tenho esse que é pullback. Esse pullback ele não falhou ainda para ir a favor dessa. Né? Se eu estiver vendendo aqui, são retrações dessa fibra ainda. Ele vai falhar quando ele tentar pagar a fibra de alta, aí falhar, confirmar lá no tempo mais menor, né, para ele poder ir realmente a favor dessa aqui, ó. Então, vendas aqui ainda são de retração de semanal. Para mim, né? Eu acho que ainda são isso ainda. Para mim, essa fibra não falhou total ainda, certo? Ok? Alguém quer comentar? Alguma coisa? Ou perguntas? Boa noite, Marconi. Tô na Olha área. aí, rapaz, o analista, rapaz. Chegou o analista aí, É, vamos analista da... bem de cima e compra Que embaixo. vai. Aí, então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos para o diário. O diário está fechado. Vamos aqui no diário. Ok. Ó, tá cheio de falhas aqui, né? Aí eu vou botar os gaps para a gente analisar esse movimento bem direitinho, pessoal. Mas a gente tá vendo aqui, ó, que a minha fibra era essa, ó. Né? Minha fibra era essa de alta, ó. Ela foi rompida, depois ela fez um pullback para impulsionar. E realmente deu continuidade à fibra de baixa, né? Então, após, né, ó, esse rompimento aqui, ela passou a ser esse movimento, ó. Né? Esse gatilho só foi... Lógico, aqui tem um gap, né? Todo mundo sabe que aqui tem um gapzinho. Essa fibra ela vai daqui para cá, ó. Então, minha fibra de baixo era essa, ó. Depois, ó, vou botar aqui os gaps, ó, para a gente ver isso aí. Deixa essa linha aí. Eu vou fazer aqui os gaps para a gente entender, pessoal. Qual é a fibra que a gente está trabalhando direitinho? Ó, eu tenho esse gap aqui, ó. Tenho esse, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Tá vendo? Outro de baixa, aqui, ó. Né? Ou tem outro bem aqui, pequenininho, ó, que a gente não vai considerar muito ele. E tem um bem pequenininho aqui, pessoal. Tá mais ou menos assim, ó. Então tá aí meus movimentos para me analisar bem direitinho, ó. Não tem nenhum. Aí depois tem um de alta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui um de alta, ó. Tem um de alta aqui, ó. Não é esse aqui, ó. Porque minha fibra de baixa era essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. E se você não botar os gaps, só você vai se perdendo. Ó, ela deu continuidade aqui, ó. Então minha fibra de baixa era essa, ó. Essa aqui. Aí foi rompida, né? Aí ficou movimento de alta, fez pullback, impulsionou, ó, pagou aqui a fibra e voltou aqui para dentro, ó. Mas minha fibra, tá vendo que ela não é de alta, ó, no diário? Ela é uma fibra de alta, ó. Só, pessoal, aqui é que eu digo para vocês, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu vou apagar aqui. Apagar, apagar só os brancos aqui. Vou mostrar um negócio para vocês, ó. A diferença que esse preço pode impulsionar, ó. Ele pagou a fibra de alta, pessoal. Ele pagou e falhou ela, ó. Esse preço ele pode fazer isso, ó. Ele pode jogar ele mais para baixo. Olha, se ele for abrir aqui, pessoal, esse preço vai vir mais para baixo, ó. Mas minha fibra eu sei que é de alta, ó. Né? E a razão dela é esse cara aqui, ó.
Esse gatilho é o gap aqui, ó. Certo? Aqui tá no ponto bom de comprar? Tá. Mas saber que ele já veio aqui, foi, ó. Quando o gap devolveu aqui, né? Ele só foi. Aí ele pagou a fibra e não continuou, não deu continuidade a ela. E jogou para baixo aqui, ó. Isso aqui é um gatilho. Ele pode fazer um pullback aqui, pessoal, para fazer isso, ó. É isso que eu vou esperar hoje. Então, o que eu vou esperar nesse dia de hoje, ó, é esse cara fazer isso aqui. Se ele vai fazer, a gente não sabe. Mas é a maior probabilidade de ele fazer isso aqui, ó. Porque esse movimento aqui, ó, para ele vir cair mesmo, ele tem que fazer um pullback, tentar apagar esse cara aqui, ó. Porque esse movimento aqui, ó, é retração desse aqui, ó. Aí ele vem, faz o pullback, rompeu aí, né? Teve um rompimento aqui de baixo. Faz o pullback, paga ele, ó. Se falhar, pessoal, ele faz isso. Aí ele vem pagar essa fibra aqui, ó. Ele vem pagar essa fibra de baixo, certo? Mas eu sei que são retrações ainda. No diário, certo? Alguém quer comentar? Ô Marconi, Oi. esse gatilho aí 140 aí, é, ele tem relevância aí, a mínima dele aí, para uma linha, para analisar. Aqui uma linha. É É, assim, acho que é o cara. 140, é um verdinho aí. Aos 140, certo? Deixa eu olhar aqui. Tá aqui atrás, né? 140. Ele era a razão da baixa aqui, dessa baixa aqui, né? Ó. Mas quando essa daqui se perdeu, a razão passou a ser esse cara aqui, ó. Ah, Mas sim, sim, entendi. aqui, no caso aqui, ele vai ser ponto só de teste, né? Ele é um alvo, Entendi. um teste. Mas a fibra de alta é essa, ó. Quem deveria ter rompido aqui era esse cara aqui, ó. Era esse cara Não, aqui, entendi. para dar continuidade e ele virar a fibra de alta, e isso aqui seria pullback dele. Entendeu? Esse movimento aqui seria pullback para fazer isso, ó. Se esse cara aqui, ó, faz isso, ó, aqui em cima, ele daria continuidade e romper esse movimento aqui também. Beleza, o gatilho. Aí isso aqui para mim era para fazer isso, ó. Só que isso aqui para mim, ele vai fazer, pode fazer isso para fazer isso aqui, ó. Para vir para cá. Aí se ele romper aqui, aí chupé, certo? Ô Marcone, Foi. a razão dessa baixa do 141 não é o 133 aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para mim, só aqui para mim chegar a enxergar direitinho. Até A foi onde que teve razão a a do Nando? razão da 141, qual é? É o 140. É, do 141 não é o 133? Até ontem, foi onde que teve a aula do Nando? É qual que tu tá falando? Ó, a razão do 141 não é É. esse 133? Não, 133 ele é a razão disso aqui, ó. Ah, tá. Aí não criou uma nova fibra? Eu vou me basear por Sim, esse gatilho aqui, porque ela começa aqui, ó. Essa fibra começa aqui, ó. Entendeu? Então esse cara aqui, ele é um pullback, entendi. tá assim, mas ele é. Mas assim, esse ponto tem relevância? Lógico que tem. Ó, foi ponto de teste, ó. Tava abaixo, ela caiu, né? Mas só que o meu movimento é de alta ainda, ó. Mas ele tá abaixo dela. Se esse cara fecha aqui dentro, ó, dentro desse cara aqui, ó, confirmar, seria mais em cima, com certeza, né? Beleza. Ele tem relevância mesmo, mas eu vou mais para esse cara aqui, cara, ó. Foi o último que foi rompido. Mas é lógico, se eu tenho uma fibra de alta que é rompido por onde de baixo, ele tem a importância sim, né? É tanto que se o preço, para mim, se o preço voltar para cá, confirmar, para mim ele vai mais em cima, entendeu? Tem Fechou. relevância sim, é isso aí, cara. Boa. Né? Não é que ele não ele tem importância. Por exemplo, aquele lance que o Nando lá fala, né, ó? É, esse cara ganhou esse, né, ó? Mas ficou abaixo dele, ó, né? Olha o que que ele fez, né? Realmente pode ser Exatamente. pode ser um ponto tão importante, sim, pode ser. Aqui também tem um gap, né, pessoal? É porque Verde. eu acho que foi na aula do Nando Não, ontem, ontem de ontem. O Nando tava falando que esses gatilhinhos assim, ó, como que ele não tem fibra, não tem nada, ele não tem muita aqui, importância igual esse aqui, né, velho? é verdade. Aqui, ó, quando esse cara fez pullback, ó, até aqui era venda, né? Aqui, Sim, exatamente. E você vê que ele foi no gatilhinho aqui, né, velho? Ó. foi. Que aqui também tem um gapzinho, né? É, Esse cara aqui, ó, ele tava encerrando em gatilho, né? Por causa do gap, né? Entendeu? sim. Por isso que eu não sei, pode ser, ele pode ter importância dele, mas ele, não é- tá vendo que tem um gap aqui, pequenininho, né? Ó, tá vendo? Tem esse gapzinho vermelho, verde aqui, cara, eu nem tinha visto, ó, vi agora. Ó, talvez ele não seja gatilho, não, ó. Aí, ó. Acho que o gatilho aqui é o gap, viu? Gatilho é o gap aí. Então vai ser esse cara aqui mesmo, viu? Vai coincidir com ele. Ó.
Por isso que eu digo, cara, tem que colocar o gap, viu, cara? Aí, ó. Entendeu? Então, aqui, o ponto importante realmente vai ser aqui, ó. Ó. Entendeu? Que vai coincidir justamente com esse gatilhozinho aqui, ó. Então o 140 também não é gatilho, não, É, é? o 140, Também não. 140. Também não é É porque tem um gatilho. gap de É, alta. tem um gap também aqui, ó. Que rompeu aqui, né? Que é o topozinho desse gatilho, ó. Topozinho aqui dele, né? Ó. E confirmou com ele. Não rompeu, chegou a romper, não. Ficou embaixo. É isso aí. É porque tem alguns gatilhos assim, alguns gaps assim que a gente não considera muito, não. Porque onde ele não faz rompimentos, né? É isso aí. Então é o seguinte, pessoal. Eu tô dependendo desse cara aqui, ó. Né? Ó, no diário. Nessa fibra. Ele está aqui embaixo. Então, o que que eu vou? Eu vou trabalhar essa fibra aqui, ó. Se esse cara fizer pullback aqui, pessoal, né? E, sei lá falhar, ó, ele vem para pagar ele, né? Tá certo? Então, a não ser que ele rompa aqui, né? Confie, dê continuidade. Mas, para mim, é um gatilho de baixo. Um gatilho de baixo, eu espero que retração para vir pagar ele, pessoal. É isso que eu espero. Marconi, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Pode fazer. Esse 148, eu olhando assim, eu achei que fosse sim uma falha. Mas aí você falou, Não, ele não, foi e pagou a fibra. Mas você está falando que ele pagou a fibra do cento e quarenta e é quatro, é porque minha isso? fibra é de alta, ó. Fibra é de alta. Ele fez pullback. Esse cara aqui pagou a fibra. Ele foi que chegou nem a dar o alvo na fibra, que nem dar alvo aqui no topinho. Ele deu o alvo lá e voltou, certo? Ele não é totalmente uma falha ainda, não. Mas essa Porque não fibra tem. aí do 144 está pago? Não, ela pagou ele aqui, ó. Pagou, mas Ah, ele ainda pode fazer isso ainda. Para pagar isso aqui agora, ó. entendi, Gatilho, obrigada. ó. Mas assim, quando ele estiver fazendo isso aqui, a gente fica assim: será que já é impulsão dessa? Não, é retração desse cara aqui, ó. É retração. Aí ele falha, aí vem pagar ele, ó. Ele pode pagar esse cara aqui, ó, para depois falhar para fazer isso, para vir pagar esse aqui, ó. Então, se ele for para cima, começar a ir para cima, ele está fazendo retração desse cara aqui, ó. Quando ele falhar, a gente vende ele para pagar. Então, o 148 tem uma fibra só nele de baixo, é Tem isso? 148, tem sim. Aqui tem uma fibra. Esse cara é uma fibra também, que ele é gatilho, ó. Não, não é gatilho, né? Tem um gap aqui também, tem um gap, cara, ó. Esse tipo de gap aqui, pessoal, é o que a gente não considera, não. Eu considero o próprio canto aqui, ó. Porque não tem rompimento, tem nada. Aqui não, aqui tem um rompimento, tá vendo? Então esse gap Sim. aqui tem importância. Esse aqui não tem importância, pessoal, esse cara aqui, ó. Esse gapzinho. É parecido com desse aqui, pessoal. A gente fica meio assim, que ele não fez nada, esse cara, né? Bem esquisitinho aqui, ó. Tem um rompimento aqui em cima. Aí se tem rompimento, o gap tu tem que considerar ele. Aqui também tem um rompimento, sabia? Tá vendo? Considera. Aqui também tem rompimento, ó, que ele rompeu aqui e deu continuidade à fibra. Agora, quando não tem esse tipo de rompimento, a gente não considera só esse movimento mesmo. É tipo esse gapzinho bem aqui, ó, aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Cara, o gatilho é esse cara para mim, ó. Não é esse gapzinho aqui minúsculo. Não fez nada ele, entendeu? É mais ou menos assim que eu vejo ele, né? Assim, vejo que o Nando me ensinou mais ou menos assim, eu fiquei prestando atenção e tem, sim, faz sentido. Vamos lá, mais alguma pergunta aqui, pessoal? Ô Marcone, boa noite, beleza, irmão? Boa noite. Aqui, esse 141 rompeu aqui o 143, né? O Ou não, o 140, 143 rompeu. rompeu, a fibra de baixo era essa daí. Ah, tá, Essa porque era a minha senão fibra de eu baixo. É estaria por isso nessa que eu. fibra, ó. Não é, eu tava nessa aqui, ó. Agora minha fibra é essa aqui, ó. É de alta. Ela é Uhum. de alta, Só né? que isso aqui é uma falha, né? Então, assim, Assim, não é, para mim, não é uma falha ainda. Mas eu vou trabalhar esse cara aqui. Quando ele não é negativo, o que que eu espero? Que ele faça isso e venha pagar ele. Entendeu? É isso que eu penso. Ele pode fazer isso. É a mesma coisa que ele fez com esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara abriu aqui, ele fez um pullback, foi lá, pagou ele, depois voltou, ó. Vê que ele foi lá pagar, ó. Então, se tu tá num gatilho verde, tu espera o pullback para tentar fazer isso, ó. Para depois ele falhar e vir para o. É o que eu espero aqui, ó. Ele vá, passa o pullback e venha pagar ele. Se ele der continuidade, ele vai mais embaixo. Ele pode romper, ele pode vir para cá, no fundo da fila. hum,
né? Aí como é que eu vou ver isso aqui? Fala lá o Nando, né? Eu vou ver se esse cara vai subir ou ele vai cair, né? Se ele vai primeiro retrair para depois fazer isso, lá no 120. 120 ele vai me falar, esse cara aqui, ó. Então, o que é que o Nando faz? Ele bota uma fibra. Eu não gosto de botar fibra, mas eu vou botar aqui, só para a gente desencargo de consciência, como diz. Bota uma fibra nesse cara, que ele é um gatilho, ó. Pronto. Aí a gente vai lá no 120 e vê o que que ele está fazendo lá, certo? Vamos lá, vem lá. Marcação aqui, ó. Ixi, vou deixar essa marca. Aqui, que foi isso aí? Preto aqui, pessoal. Ixi, cadê a fibra? A fibra, Tava só pro diário só. deixa eu ver lá. Ó, tá lá no diário. É que Mesmo. você não mexeu no Tem reloginho que lá. ligar o reloginho, né? Alguém. Tinha um menino, o Osés, pessoal. Acho que o Osés tá aí, pessoal. Eu acho que ele tinha sugerido um dia lá. Eu olhei lá mais cedo. Se quiser, a gente faz o dia dele. Tá aí ele? Ó. Tá aqui, ó. Entendeu? 12/4/2023. Se quiser, a gente faz ele. Ele tá aí, ele. Se ele tiver aí, eu faço. 120, ó. Enquanto a gente tá fazendo a análise aqui, porque não tinha ninguém aqui, ó. Ó, pessoal. Vim aqui, ó, apagar aqui. Foi o replay de ontem, né? A gente tinha feito aquele replay de... Quem tava aqui no replay de ontem, pessoal? O bicho só subiu. Era isso aqui, ó. Ó, o bicho só subiu. Tá aqui, era isso que quer dizer aqui, ó. O bicho só ficou só subindo. Ó, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Rapaz, esse bichinho preto aqui, cara, que é isso aqui. É tipo uma fiozinha preta. Pronto. Ó, aqui, pessoal, foi a fibra que eu... Aí aqui, ó, pronto. Vocês estão vendo um gap aí? Onde é que tem um gap aí? Vocês estão vendo? Ou não? Vocês conseguem enxergar algum gap aqui? Ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Porque aí é aquele lance que eu falo. Ó, vou tirar isso aqui, pessoal, só para a gente ver acompanhando. Ó, se eu considerar esse gap aqui, pessoal, isso aqui é uma nova fibra. E ela, deixa eu ver se ela foi rompida aqui, ó. Rapaz, bicho. Ó, pessoal, Foi rompida. rompeu, rompeu. Eu tô numa fibra de baixo, viu? Eu tô numa... Esse cara, ele pode fazer... Ó, mas só se... Vou ver quando que ele vai abrir, pessoal. Pessoal, confirmou, né? Aqui, ó. Com o gap tá confirmado, né? Tirar isso aqui, ó. Tá confirmado que esse preço vai cair, pessoal. Tá vendo? Ó o gap aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, ele abriu aqui e fez isso, ó. Isso aqui é uma confirmação, viu, pessoal? 120. Ele rompeu a fibra de alta, ó. O que eu tô falando? Se a gente considerar isso aqui, ó, que eu acho que tem que ser considerado, porque, ó, para desse rompimento aqui, tá vendo? Então, esse gap aqui a gente considera ele, pessoal. Ele rompeu, ó, e foi devolvido, né? Ele virou uma razão. Não é que ele virou a razão, né? A razão é esse gatilho aqui, né? Ele virou a razão dessa alta, na realidade, né? Ele virou a razão dessa alta. Aí ele fez, até aqui, né? Ele era pullback para fazer isso, ó. Só que ele não foi. Ele rompeu a fibra, pessoal. E o gap aqui para mim ele confirmou, ó. Agora, qual é o problema aqui, pessoal, para a gente fazer essa venda? Esse cara não tem que fazer isso, pessoal? Fazer isso, ó. Se ele não fizer isso, não tem como eu vender. Eu posso até tentar comprar, entendeu? Essa retração. Eu só vendo, ó, aqui é baixa. Então, o que é que eu espero? Isso aqui, ó. Quem é que foi a razão da minha baixa? Cara, essa fibra aqui, pessoal. Deixa eu baixar mais ele aqui, só um minuto aí, ó. Um minuto aí. Deixa eu baixar esse cara aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Me dá uma olhada aqui onde que ele tá. Pronto, deixa eu descer. Deixa eu fazer aqui o gap de novo. Rapaz, o negócio aqui tá. Deixa eu fazer aqui o gap de novo. Vamos lá. Um minuto. Então, vamos lá. Tem esse rompimento aqui e tem essa confirmação com o gap, ó. Ó, pronto. Né? Aí, cara, qual é a razão da minha baixa? Esse cara aqui, pessoal. O que é que ele quer dizer com isso? Que até aqui para fazer isso, ó. Entendeu? Só que se ele fizer isso, parar bem aqui, pessoal, eu tenho que tentar fazer isso aqui, ó. Porque ele vai pagar esse movimento aqui, ó. Entendeu? Então, se eu fizer compras aqui, pessoal, é de retração desse movimento do 120, ó.
Agora, se o próximo 120, pessoal, fechar aqui, ó, e o 60 confirmar, ele vai mais em cima. Aí já tem alvo aqui, ele pode ter alvo lá em cima. Mas na hora que ele falhar, pessoal, você tem que vender. Se fizer retração, se ele fizer um pequenininho aqui e já começar a descer, eu tento pegar ele também, né? Porque aqui agora eu sou comprador, certo? Eu sou vendedor. Mas se der para me comprar, se fizer retração e der para me comprar, eu compro. Vamos lá. Alguém quer perguntar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Boa noite. Pode perguntar, pessoal. Estou só olhando aqui se alguma pergunta no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Não, pra mim tá tudo certo. Tranquilo, Marconi. Beleza. O Rodrigo, né? Quando você fala em pullback, você está dizendo retração, é a mesma coisa, Rodrigo. Pullback e retração é a mesma coisa, tá? Ok? É quando, por exemplo, tem um movimento de alta, um verde, e ele começa a descer. Então, ele está fazendo um pullback, ele está fazendo uma retração do verde. A qualquer momento, ele pode impulsionar, ele pode subir. Eu vou mostrar aqui para ti. Deixa eu ver aqui se mais. Só... Beleza, vamos lá, pessoal. Pronto. Então, assim, se o Osés estiver aí, pessoal, quando a pessoa pede um dia, pessoal, ele tem que estar aqui para assistir, né? Não adianta pedir um dia e não. Senão a gente faz no outro dia, o dia que ele pediu, tá certo? Eu botei esse aqui que é a sequência do mês que a gente sempre faz, mas depois a gente fala do Osés aí, quando ele entra. Tem que entrar para assistir, porque não adianta, né? Só pedir, não tá aqui. Ó, pessoal, aqui é o seguinte, o que é retração? Retração é isso aqui, ele começa a fazer isso, ó, começa a subir, ó. Ele está fazendo retração dessa fibra. Quando essa retração falhar, ele vem a favor, ele vem tentar apagar essa fibra aqui, ó. Certo? A gente só pode considerar pullback quando ele tocar a mínima do 1. Se for a mínima do 4, do 5, não? Não, aqui não é gatilho. Aqui, meu ponto bom é que ele vem Chave aqui, é ó. esse. Agora ele pode só vir aqui fazer isso, né? Porque quando for fazendo isso, vai ter gatilhos do 10, do 15, do 30, né? Do 60, que ele pode bater neles e fazer isso, entendeu? Ele Entendi. pode fazer. Aí o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, né? Eu vou tirar essa linha aqui, ó. Eu vou deixar, ó, estou considerando esse gap, então a minha fibra era essa. Eu vou colocar uma linha do 120 aí. Para quem não sabe, 120 é fluxo. Aí isso aqui tudo lá no nosso curso a gente explica tudinho. Até as cores das linhas a gente vai, eu vou ter lá para fazer todo mundo igual. Ó, pronto. A minha linha de pullback é essa daqui, ó. Aí, mas até aqui eu posso vender ainda. Até aqui, ó, para mim é venda, certo? Agora, se der para me pegar a retração, o pullback eu pego também. Porque vai que ele não ele desiste. Ele começa. Aqui eu tinha uma fibra de baixo, ó. Começou a fazer pullback, ó. Foi e pronto. E foi embora, ó. Quem estava esperando vender, não vendeu. Aqui deu venda, nesse momento aqui, né? Ó, daqui também é venda, né? Esses pavios são vendas. Mas a pessoa fica, não, eu vou só querer vender. Não pode, cara. Se você conhecer falha, conhecer o operacional, tu vai comprar, tu vai vender, tu vai fazer tudo, né? Vamos lá, mais alguma pergunta? Por mim, tranquilo, Marconi. Beleza, então vamos lá, pessoal. Tudo certo por Vamos aqui. lá. Só o pessoal que está esperando, aguardando o curso, né, pessoal? Ainda está lá, então esperando. Provavelmente é terça ou quarta-feira, só que agora no feriado, tentei entrar em contrato, não responde. Não adianta. Aí, se não der certo, segundo terça, eu vou botar na Hotmart. Abrir uma conta lá na Hotmart também. Não vai ficar esperando a vida toda, não. Vamos lá por 5 minutos e vamos ver o que é que acontece aí nesse dia, né? Quando você quiser pedir um dia, pessoal, pode pedir. Se quiser pedir aqui na hora, pede. Agora não adianta pedir um dia e a pessoa nem aparecer aqui, né, cara? Não adianta. Vamos lá. Então, o dia dele lá depois a gente faz. Tá aqui. E vou puxar aqui as outras telas, né? Gráfico. As marcações. Isso aqui é do replay de ontem. De ontem ainda, pessoal. Rapaz, ontem foi muito insano. Quem estava aqui, mas viu o bicho só subindo, pessoal. Só subindo, subindo, subindo. E a gente não conseguia comprar de jeito nenhum. Aí foi que a gente fez uma venda lá em cima. Foi muito engraçado
O bicho tá aqui, foi esse dia aqui, ó. Tava a marcação, ó. Cara, só fez subir, ó. Tu vê que ele não fez nenhuma retração, ó. Ele subiu, ó. Quantos pontos esse bicho subiu, pessoal? Ó, ele subiu mais de 1.000 pontos. E a gente não fez uma compra, pessoal. Não fizemos uma compra. Aí vendemos aqui, aí começou a descer. Pegou Não, Eu você tava só aqui, fez a compra lá da meta, né? E depois não, foi, tu tava só aqui fez. ontem? Tava aqui ontem. Tá, velho. Vou botar o vídeo Você da. fez a compra da meta lá, Foi, lembra? cara, foi muito engraçado, viu, cara, Aí ontem. depois não deu mais pra entrar. Não, não, o bicho só subiu, cara. Eu vou botar o vídeo hoje ainda. Tá renderizado já. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui o gap, né? Pra gente ver aqui, ó. Beleza. Vou desligar aqui o imã, senão ele fica grudando aí. Ah, pessoal, esse dia é uma sexta-feira. Eu tenho que ter cuidado com o payroll, né? Payroll. Porque é uma sexta-feira. Como nós estamos fazendo no mês de agosto, e é o dia 2, eu tenho que ter cuidado, viu? Não você é bombardeado aí com o payroll. Vamos lá. Tá aí, ó. Tá aqui meu gap, ó. Aí, pessoal, eu olho aqui, ó. Ó, o 10 minutos, pessoal, é uma fibra de baixa. Tá vendo que ele é uma fibra de baixa? Tá certo? Todo mundo é baixa, pessoal, ó. O 30 é baixa. Onde é que elas pontes pullback desses caras? Vou botar a marcação aqui pra gente ver, ó. O 10, eu vou marcar aqui, pessoal. Ó. Que ele rompeu tudo aí, ó. Tá aí uma marcação do 10, ó. O 30. O 30 eu posso usar esse cara aqui, ó. Não, esse cara aqui, ó. Né? Esse cara aqui, ó. É os pontos pullback. Porque eu quero é vender, pessoal. Eu quero vender. Né? Porque a fibra do 120 também é baixa. Mas vamos ver os pullback. Aqui o 60. 60 era alta aqui, então aí eu uso esse ponto aqui, ó. Eu poderia usar isso aqui? É aqui também, tá vendo, pessoal? A razão. Mas aí eu tenho esse gatilho bem aqui, cara. Eu vou usar ele, ó. Como referência, ó. Né? Se eu quiser fazer alguma operação, esse cara aí, ó. Tá vermelho, 60. E o 120 a gente já sabe. Vou botar a linha ali de novo. 120 é aqui, ó. Ó. Pronto, é esse cara aí. Deixa eu botar aqui, é fúcsia. Pronto. Os pequenos aqui eu boto depois. E o 30, o 15. O 15 é esse cara aqui, ó. 15 é esse cara aqui que eu vou botar, ó. Amarelo. Boto junto com o 30. Tá aí, meus pontos de pullback são esses daí, ó. Se ele vai lá, quem sabe? Vamos lá. Se der chance eu pegar até lá, se acalmar aí, que a gente. Aí qualquer coisa pode perguntar. Abrir o áudio aí e perguntar. Não faço nada antes do 10 fechar, tá certo? Não, só se ele começar a descer daí, é igual ontem. Eu deixo ele ir, pessoal. Enquanto ele não fizer uns gatilhos aí pra gente tomar uma decisão, não faço nada não. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, se não tá muito longe. Esse cara aqui, ó, eu posso usar essa aqui, ó, aqui em cima, né? Deixa eu ver aqui, esse gatilho que foi o motivo dessa alta aí, beleza, vou deixar aí qual é o gatilho, aqui no 10 minutos ele é o 4. Aí lá para ficar correspondente, o 4, que é o 4 aqui é o 8, né? O 7 e 8. Lá atrás, os 5 minutos, para ficar correspondente, porque senão fica um embaixo e um em cima, entendeu? Pronto, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Ó. Ele faz parte daquele gatilho 4 do 10 minutos, ó. Pronto, ele ainda pega esse aqui, ó. Se ele romper, aí eu volto aqui e marco embaixo. Porque se ele romper e confirmar, eu já faço é vender, né? Ó, se o 10 fechar aqui, ó, não é. Agora, se o 10 fechar aqui, os dois 5 fechar aqui, ó, eu vendo. Eu quero vender, né? Então, faço isso. Eu replay, vou botar 2. Vou botar a roda em off aqui do nosso replay. A minha meta é 3. Oi. Não tá dando para ver o último candle ali do 10 minutos. O gap não é o gatilho, não, né? Olha aqui. O gap é o gatilho. É verdinho Ele é ali, os verdinho. 57. Ele é de verdinho. Inclusive, vou até baixar mais aqui, cara, para deixar bem certinho aqui, ó. Opa, deixa eu ligar aqui o ímã. O gap é o gatilho, cara, aqui no 10. Ó. Opa. Aí, normalmente certo. Vou deixar. Beleza. Pronto. Então, o nosso gap é gatilho, né? Beleza. Ó, pessoal, se ele vier aqui, fechar aqui embaixo, ó. Vamos lá, para mim, eu tenho que. Quando tu estiver no dia operando, pessoal, não tem tempo para dar pausa, não, viu? Tu tem que imaginar isso, ó. Se ele fizer isso e parar aqui, tu tenta vender. Ele vem para pagar essa fila.
Agora, se ele romper, confirmar com 5, o próximo alvo dele é aqui, ó. Se ele tocar aqui, fechar aqui e confirmar com 5, tu compra que ele vem mais embaixo. Faz assim, ó. E se ele romper aqui, confirmar com 5, eu já vendo aqui mesmo. Pronto, não tem pra onde correr. E se ele romper para cá e o 5 confirmando para comprar até aqui, dá. Mas aqui, tá vendo que o gap não tem rompimento aqui, ó. Se ele botar só um gatilho aqui, eu não compro. Porque esse gatilho pode ser um pullback para fazer isso, ó. Né? Eu não sei tudo o que eu vou fazer aí. Se ele fizer aí, eu tento fazer alguma coisa. Vou botar na velocidade 3. E para quem não conhece aí, tá aqui pela primeira vez, sei lá, alguém aí. Minha meta é 300 pontos, né? Aí eu, assim, deu meta, no meu caso, na real, eu paro, né? Mas aqui a gente faz outras entradas, porque, vamos supor que eu faço várias entradas para a gente ver os tipos de entrada que a gente faz. Pronto. Se der as entradas aí, ontem quase não dava entrada. Ó, todo mundo tá vendo as linhas, eu marquei os tempos todinho, ó. Quando vocês fechar aqui embaixo, eu ganho. Ó, o primeiro é o 10. Ô, Marconi, Oi. qual que é essa linha branca aí no abertura do gap aí, qual que é? Aqui? Segunda? Não, de baixo. Segunda é lá no dia anterior. Aqui, ó. Ah, Esse tá. gatilho aqui, ó. Eu marco o vermelhinho, por que que eu marco no fundo? Que ele foi rompido por essa fibra de alta, tá vendo? Uhum. Porque Não, beleza. esse vermelhinho era uma fibra de baixo, tá vendo? Uhum. Então, esses gatilhos aqui não tem a importância dele, ó. Tem essa importância. Não, Esse cara aqui e esse beleza. cara. Aí. Beleza, obrigado. Ô, Marconi, eu tô vendo Oi. que você tá procurando venda, né? Mas mesmo se ele não fizer o pullback lá, aqui pelo minuto, se ele fizer a falha, Não, você já não, vende? não, 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 vendo não. Eu não vendo, eu não faço operação antes do 10 fechar. A não ser que na minha pré-análise já tenha confirmado uma queda. Aí eu posso procurar fazer pelo minuto. Mas lá não está confirmado. Aqui não pode dar para 120, ó. Só, ele confirmou. Mas assim, muito embaixo aqui, o meu stop fica. Não tem assim um ponto de apoio para o stop, entendeu? Ó, pessoal, o 5, ó. Ó, o 10 fechou, ó. Fechou dois caras aqui em cima, ó. Isso para mim é uma falha? Não. Por que que não é uma falha para confirmar? Porque não tem rompimento, pessoal. Ó, vamos lá. Ó. Aí, ó. Aqui no lugar do 5, tá vendo? Ó, o 10, se o gap do 10 tivesse feito isso, ó, e esse 10 jogou para cá, e esse 5 tivesse assim, ó, botasse esses dois caras aqui, eu ia tentar comprar, ó. Mas era retração. Mas desse jeito aqui, eu não fez nada, ó. Não tem rompimento. Isso é um gatilho. Compro não, faço nada não. E aí? Entenderam, né, pessoal? Porque não tem rompimento aqui do gap, ó. Certo? Não tem rompimento aqui, o rompimento foi aqui em cima, ó. Aí eu não vou querer vender bem aqui, e meu stop, eu estou falando, tem que ter um ponto de stop, cara. De apoio, né, que a gente chama. Porque senão, ó, o minuto tá subindo aí. Agora não, né? O 10 fechou aqui, aí vai fechar o 15 aqui, ó. Meu 15 é aqui, pessoal, nesse canto esquerdo, inferior esquerdo aqui, ó. Vamos ver. Se o 15 fechar, ó, onde o 15 vai fechar? Vamos ver. Vamos supor, o 15 bate aqui e fecha aqui embaixo. Eu vendo? Eu não, pessoal, porque o 30 está trabalhando, certo? Para mim, o 15 trabalha junto com o 30. É igual o 10 com 5. Eu faço a mesma coisa assim, sabe? Então, eu sigo o que eu determinei para mim. Pronto. Eu olho um pouquinho só o que que ele vai fazer, mas eu não vou tomar uma decisão. O 30 está trabalhando, está trabalhando. Vamos lá, vamos ver aqui como é que ele vai fechar. 15 aqui. Olha, tá no ponto. Ó, tá aí, pessoal, tá vendo? Pausa. Se isso aqui fosse o 10 minutos, eu ia procurar vender. Mas é o 15, pessoal. O 30 ainda pode subir lá, ó, e lá em cima ainda. Ó, o 10 aí, ó. Agora, se o 10 fechar aqui, ó, aí eu tento vender. Porque para mim é uma confirmação. Ó. Rompeu, confirmou. Então, pelo 15 aqui é venda, mas eu não vendo o 15 fechando e o 30 tá trabalhando. Só se tiver uma confirmação muito bonita com o 10. Aí ele não fechou junto com o 10, então para mim não vale. Tem alvo aí para ir. Tem alvo aí, sim. É. Vamos ver se ele fala aí, né? Eu posso botar uma linha aqui também, ó. 5. Ó, se o 10 romper aqui, o 5 confirmar ele, mas não vai confirmar, já sei que não vai confirmar, eu compraria também. A retração ele pode ir mais em cima, nesses pontos aqui. O rapaz marcou aí.
Marco, deixa eu fazer uma pergunta meia tosca aqui, mas eu preciso te perguntar, mano. Às vezes eu tenho dúvida. O Keno tá. Pergunta O assim, que... cara, é a pergunta que não é feita, cara. Deixa eu te falar. O Hum. Keno tá subindo verdinho aqui. Você procura. Se ele tá subindo, você procura gatilho vermelho Os pontos de ou, rompimento, os pontos de rompimento ou desse gatilho cara. verde? Os pontos de rompimento desse cara, ó. Ele não rompeu esse aqui, né? O rapaz tá botando aqui, ó, pretinho, ó. Esse aqui é um Ah, ponto, ó. Rompeu aqui, ó. O 5 confirmou ele? Não, o 5 é só um rompimento também, tá vendo? Tem nada então, aí. então você, tanto faz se ele tá subindo, você vê os verdes Eu quanto o vejo vermelho. isso. Contrário, o Ah, contrário. Ó, entendi. pessoal, aqui, porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero é isso, ó. Mas para mim fazer isso, esse pullback tem que falhar. Se ele rompe, como é que ele falha? Ele faz isso, paga ele, falha, joga outro para cá, o 5 confirma, eu vendo. Mas esse pullback tem que falhar. Não ficou, ele já rompeu. Então, isso aqui é um pullback dele, ó. Esse cara vermelho não é impulsão disso aqui, ó. Isso aqui é pullback desse cara para pagar ele, ó. Ó, essa aqui é uma FIBA, ó. Faz pullback, vem, paga ele, não rompe, aí joga um vermelhinho. Se o 5 fizer uma falhazinha lá, eu vendo. Ou então ele joga aqui para dentro, ó, se esse vermelhinho vir aqui, fechar aí, o 5 confirmar, eu vendo, ó. Entendeu? Porque eu quero vender. Marconi, Foi. Ó, a razão pagou. dessa Pagou. baixa Ah. é o 53 ali, né? Não Pode, tô vendo de. pode ser ele também, porque eles são só pullbacks. Eles são pullbacks, mas pode ser ele sim. Eles são ponto de pullback, sim. 57 não dá para ver ali, ele é 57, verde. ele é verde. Ele é um ponto de cor também, de decisão tua. Ó, Onde é que tá o pavio dele? é, Ah, tá ali. É, tem que esperar. É porque o 5 não confirmou o 10, então para mim não tem. tem muito o que fazer. Tem não, tem não. E tá no alvo, né? Ó, deu o alvo, pessoal. Vamos ver. Mas Pagou aí, o gatilho, ó. Pagou o gatilho, ó. Vamos ver agora. uma falha bem feitinha ali no 1 minuto, você não vende, não? Não, Por ele não, estar vende não. pronto, Vende não. por ele estar no ponto Porque de aqui ó, tu venda? tá numa fibra de alta, ó. Tu tá numa fibra de alta. Uma fibra de alta, ela não fala pro back para ir pagar ela, ó. O que que ele fez? Ó, pro backzinho, ó, foi e pagou. Ó, vai que ele rompe aí agora. Se ele romper aí, teu movimento passa a ser o quê? A linha aqui, Passa né? a Em ser de cima alta. do. Pronto, passa a ser alto. Aí tu vai pensar em quem? Vende ou compra? Aí tu tem que esperar ele Não, falhar para tu vender. mas eu digo assim, porque ele também, ele tem essa fibra de alta aí, interna, mas ele está no melhor ponto de venda, né? Ah, não, se ele falha, eu tô esperando uma falha aqui. Mas se ele Mas não, por qual tempo você espera aí? se ele fechar desse aí, tem uma falha para ti? Não, mas aí ele cria um Não, não vendo movimento de não. Eu alta, não vendo ainda não, cara. Eu não tá? vendo ainda não. Você espera um 10 Eu vermelho, espero um confirmação vermelho, do eu 5, espero outra tentativa, ele pagar o vermelho, aí depois falhar que eu vendo. Entendeu? Olha, ó, o que que ele tá fazendo, viu? Ele veio para, esse aqui, essa retração é para pagar esse cara aqui, ó. Agora, se ele joga aqui para dentro e confirma, eu vendo. Agora ele rompe, devolve, o 5 confirma, eu vendo. Eu estou vendendo o quê? A impulsão desse cara ou a retração desse? Né? Eu estou vendendo retração desse cara aqui, ó. Se ele romper aqui, ó. se romper, sim. Se Mas eu romper. tenho feito alguns backtests, quando ele está no melhor ponto de venda, assim, em 1 minuto Não, faz uma falha não, tudo bem. Você bonita, pode arriscar, sim, pode. pode arriscar, né? Eu estou dizendo que ó, pausa. Tá aí agora. Ixi, ixi, é o payroll, não. Ixi. Olha, rompeu, agora Ixi, sou alto. É payroll, que é sexta-feira. É, agora 9 já mil, ó. Eu tenho que aguardar esse cara se acalmar. Ó, rompeu, sou alto agora. Pronto, eu sou alto, eu não sou mais baixo. Enquanto o essa alta aqui 4 não vai fazendo falhar, não tem pullback aí, jeito. né? Isso aqui é pro back para subir. Uhum. A não ser que ele venha e rompa ela, né? Pronto, agora tem que esperar esse cara se acalmar, pessoal. Não dá pra fazer mais nada aí, não. O 5 também é alto, ó. Todo mundo agora que fecharam, ó. Todos são altos, ó. Vamos ver. É o que eu tô falando. Às vezes a gente quer vender, mas o bicho só faz subir, cara. Mas eu sei que pelo 120, ó, ainda é retração, pelo 60. Agora, enquanto essa fibra aqui não falhar, ó, ela não vai a favor do 120, não adianta. Ah, esse cara falha. Ó, 1 minuto aqui tá só fazendo as fibrinhas de baixo, né? 3 minutos também é baixa agora, né?
O 15 também, ó, pessoal, até o 15 rompeu, ó. Cara, o 30 rompeu também. Todo mundo é alto, ó. O 15, o 30, ó. Só que o 15 não confirmou o 30. Só tem rompimento, pronto. Só mudou. Agora eu não sou mais vendedor, agora eu sou comprador. Né? Vamos ver. Ó, todo mundo rompeu aí. Aqui é pro back, né? Não sei que ele rompa aí embaixo. Ó, sim. Deixa eu ver aqui. É, não rompeu. Pro back, ó. Ó, se o 10 fizer isso aqui, ó. O que tá fazendo? E o 5 fechar desse jeito, ó. Eu vendo, ó. Eu vendo, mesmo sabendo que é retração. Isso aqui é uma confirmação, ó. Se ele fechar aqui, ó. Fechar aqui embaixo e o 10 fechar assim, ó. Só que aqui eu tô na região boa de compra, viu, pessoal? Aqui é uma região boa para tu comprar essa fibra, ó. Mas se ele falhar aqui e confirmar aqui, pode ir mais embaixo. Ih, ai, sujou. Sujou. Ó, um minuto aqui fazendo um ACF, ó. Ih, rapaz. Fechar, ó. O motivo dessa alta no 10 minutos é o gap, né? É o gap. É o gap. Ó, pausa aí, pessoal. Ó, isso aqui, pessoal, não é venda, viu? Não vende esse cara, isso aqui. Ó. O cara pensa que é confirmação de venda. Só se ele fechar isso aqui embaixo, eu tento vender, ó. Isso aqui, presta atenção, ó. Tu tá numa fibra de alta. Ó, se esse cara para bem aqui, pessoal, vou tentar fazer isso, ó. Ele fez isso, ó, provavelmente para fazer isso aqui, ó. Vim pagar a fibra dele, ó. Mas ele pode fazer isso também? Pode, mas não tem confirmação do sim para fazer isso, ó. Ele pode fazer o pullback desse cara, ó, para vir pagar ele, para depois fazer isso, ó. Eu vou aguardar aí, ó. Não faço nada aí não, viu? Eu olho quem que vai fechar agora. Beleza, o 15. Ó, se o 15 fechar aqui, pessoal, é compra de novo. É igual essa venda aqui que não aconteceu, ó. Só que eu falando, o 15, espera o 30 fechar junto com ele, ou o 10 confirmar a falha dele. Olha, é alta também. Ó, isso aqui, pessoal, pode até. Isso aqui a gente pensa que é impulsão dessa fibra, viu? Isso aqui é retração desse cara, ó. Para tentar fazer isso. Agora, se ele for direto aí, ó, ele paga a fibra. Mas para mim, isso aqui não é impulsão ainda. Para mim, é retração para tentar vir pagar essa fibra aqui, ó. Esse gatilho, ó. Ele é um gatilho, ó. Se ele vem, a gente não dá para saber agora, né? Ó, esse cara aqui tocou aqui, ó. Tá vendo? Tocou aqui, ó. Se ele ficar aqui em cima, eu sim confirmo. Ah, o 5 vai confirmar, cara. Ele poderia subir mais aí, ó. Guardar. Opa, o minuto mudou aqui, né? Agora não é mais baixo, agora é alto. 3 ainda é baixo ainda. Ó, o 15, como é que ele fechou, pessoal? Ó, eu tô falando, o 30 tá trabalhando, ó. Eu não faço nada aí, ó. Ó, o 5. Né? É até meu dia para bater a meta. 9h47. Ó, tem que ter paciência. Vai fechar agora. É o 60. Falta 11, falta um quilo de 10 minutos, né? 60 ainda é retração aí da fibra de baixo. Mas o 10, o 30, o 15, todo mundo é alto.
esse 30 fechar aqui em cima, ele vai confirmar. Se esse 30 fechar aqui, né? Aí fecha o 60, ele confirma. Aí eu tento comprar. Eu tento é comprar. Mas eu sei que o 120 é retração ainda, viu? Ó, não aguentar, vai pagar a FIBO, cara, ó. Ele fez retração desse, ó, pagou a FIBO, ó, não rompeu, beleza. Agora, se ele jogar um vermelho agora, pessoal, aí eu vendo. É uma CF, entendeu? Aí ele fez aquele movimento que a gente quer que ele faça, ó. Isso aqui, pullback, tentativa, deu alvo, não rompeu, joga um vermelho. Sim, confirma, ele pode vir mais embaixo, ó. Aí ele falha, aí é uma falha dessa fibra. Essa fibra falhou, ó. No momento ela falhou só a projeção. É uma falha de projeção isso aí, ó. Agora, se esse outro aí der continuidade, né? Aí vai ficando. Ó, o 5 fez a mesma coisa, ó. Vamos ver se ele rompeu aqui em cima. Aqui não tem marcação, tá, pessoal? Eu tô botando só para me ver se rompeu. Não rompeu. A fibra continua sendo essa. Minuto é uma fibra de alta. Marconi, Oi, boa noite. boa noite. A Fibo no M5, qual é Ah, a Fibo agora? essa daqui, ó. 1 até o 6. Ah, tá uma Fibo de alta. É, fibra de E alta. o 7 não rompeu O o 7 é 1, né? pullback. Não, não rompeu. Aqui é Tá. verde, esse 1zinho aqui é verde. Então aqui ainda é uma fibra de alta. Que era pullback. Boa noite, meu povo. E aí, Adriano? Boa noite, cara. Eu estava lá onde o Cizenando lá, mas aí aconteceu aquela incógnita lá da mesma Ah, pergunta de entendi, sempre, aí eu não entendi. tolerei mais não, As tá? Enquanto mesmas, né? As mesmas. mas e sempre o mesmo. Rodrigo, né? Rodrigo tem uma pergunta aqui. Rapaz, Adriano, é brincadeira, né? A fibra do 10 minutos não é a máxima. Como é que é? A máxima aqui, o 4? Não, não, Rodrigo. Não, não. A máxima é a do 3, certo? Do que a do 3 verde. Aqui o 5, pessoal. Ó, o 5 agora, pessoal, não é mais essa fibra aqui, ó. A fibra do 5 agora é essa, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Certo? Mas o gap ainda continua sendo um ponto importante. Eu vou tirar essa linha bem daqui, ó. Deixar assim, ó. Pronto. Esperar o 10, né? Esperar o 10 fechar. A fibra do 5 agora é de alta, É de alta. A do 10 também é de alta. A do 10. rompeu esse gatilho 7, Marconi. Não, o 7 é só pro back. Ele rompeu foi o gap. O gap que era a fibra de baixo. O gap, entendeu? Aí aqui Ah, rompeu, ó. Só tá. que agora deu continuidade, né? Então minha fibra agora é essa. Isso aqui é só um Ah, pullback. Então, não importa se tiver um pavio Não, até isso lá aqui no é. céu, né? Não, isso aqui é só pullback. Ele só fez um pullback para impulsionar, para pagar essa fibra, cara. Entendi. Entendeu? Vai fechar os 60, pessoal. É a hora que você torce para vocês não devolver, né? Rapaz, eu tô aqui rezando. Ele fez. Pronto, pausa. Pronto. Opa, Aí, ó. Agora eu vou comprar. mas foi em Vou cima ali, hein? comprar. Agora, qual é o problema aqui, cara? Vê que se o 60 rompeu esse gap aqui. Rompeu, cara, ó. Olha aí, cara. Olha aí, Isso é ótimo, né? Ah, aí agora deu certo mesmo. Tá aqui, mas é aqui, pessoal, a linha, ó. É no gap, ó. Esse cara aqui, ó. Ó, rompeu. Rompeu, viu? E esse 30 aqui, ver se ele tá certo. Ó, o 30 confirmou, cara, ó. É aqui a linha. Ó. Aí, ó, o 30 confirmou. O Já 30, pessoal, é era. o seguinte, o 30 confirma o 60, ó. O 60 rompeu, o 30 confirmou. Mas esse cara é vermelho, pessoal. Esse cara é vermelho. Ele pode me pagar ele, viu? Ele pode fazer isso, fazer isso aqui, ó. Só que o 10 também é vermelho, ó. Ele confirmou o 10, tá vendo? Ele rompeu, fez o pullback, parou bem em cima do ponto, ó. Esse preço para mim ele vai fazer isso, ó, é mais em cima. Então eu vou tentar comprar, só que esse cara é vermelho. Aí lá no minuto eu vou procurar a FIB que tá trabalhando agora, quando ela falhar e confirmar eu compro. Entenderam? Sim. Sim. Vamos lá.
Pronto, aqui. Aí para a fibra que eu estou trabalhando aqui no minuto, é essa aqui, ó. Ó, minha fibra, 60. ela é de alta. Ela fez pullback, ela impulsionou, pagou ela. Aí fez esse movimentinho de baixo aqui, ó. Confirmou aqui, veio mais baixo e fez isso aqui, ó. Pronto. Se ele jogar um para cá, confirmar, eu compro. Tem que falhar esse Né? 60 ainda, Se ele Marconi. romper aqui, voltar para cá e confirmar, eu compro. Certo? Então vamos lá. Vou botar a linha aqui. A minha linha, a primeira linha que eu vou botar é aqui, ó. Tem um movimento micro de baixa. Se esse cara jogar aqui para cima, confirmar, eu compro ele. Vamos lá. Eu vou até diminuir a velocidade, tá na 2 aqui, pessoal. Para quando eu bater, não pegar muito embaixo. Tá pagando o 10, né? Vem pagar o gatilho vermelho, né? Ele pode não vir pagar o 30, né? Paga só o 10. Ó, ó, ó. Ó, pessoal, já tocou até aqui, ó. Tá vendo? Se ele tocou aqui, ó, pronto, ficou. Pronto, eu não preciso mais dessa linha, ó. Se esse cara confirmar aqui, eu compro. E se ele for direto, deixa ele ir. Espera uma nova falha. Ó, se ele romper aqui, pessoal, se tu quiser esperar mais uma confirmação, é bom, viu? Mas eu vou bater nele mesmo, ele não romper. Se ele romper aqui, eu não vou esperar o teste, não. Esperar só um pullback. Você compra Ó, o teste, mercado? né? Eu compro a mercado. Volta para testar, volta. Ó, tô comprado. Para quem não comprou, esperar romper aqui, ó. Entendeu? Espera esse cara confirmar, aí tu compra. Mas para mim ele já tocou. Pra mim... Ó, compra aí, ó. Eu vou pela velocidade 3, né? Deixa eu... Aí, meu stop é 3, meu gain é 3 pontos. Aí, se der meta, a gente faz outro como se não tivesse feito a entrada. Porque, né, ó, pessoal, eu tô comprando essa fibra aqui, mas o 120, ó, ele ainda é venda, viu? Ele ainda tá. Agora, se ele fechar aqui em cima e o 60 confirmar ele, aí vai mais em cima também, eu compro de novo. Marconi, tu me falaste que a fibra dos 5 minutos era de alta e eu tô procurando aqui onde foi que esse 7 foi rompido. Não é o 7 não, Adriano. O 7 é pullback. A fibra do 5 é era essa daqui, ó. Era o 1, o 2, ele é verde, esse 1 aqui, ó. Porque quem era baixa era o gap, que era a fibra de baixa. Ah, Aí ele rompeu, isso aqui é pullback dela. Aí ele o candle 1 ferrou, aqui é verde, é? é verde, é. É porque tá aqui pequenininho, ele é verde. E esse cara aqui é pullback. Aí ele ferrou nova fibra, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Ele é... Entendeu? Agora Começou fez. aqui. A de Pronto, alta começou aqui no candle 1, né? isso. Aí ferrou até agora, Ah, tá. Agora eu entendi. ó. Ó, ferrou tá aí, ó. Aí eu vou tirar isso aqui, pessoal, porque agora eu tenho já coisa para marcar. Ó, pode ser que vá lá, né? Um minuto rompeu aqui, né, pessoal? Isso. Vamos ver se ele vai, né? Pronto, né? Eita, beleza. Né? Aí vamos supor que a gente não fez entrada, vamos tentar fazer outra, né? Se der, né? Por enquanto, viu? Aí ele vai rompendo, marcando. Quer saber mais? Arrasta para cima, Marconi. Fala aí. Vai usando, né? Ó, aqui eu posso marcar aqui, pessoal. Entendeu? Posso usar esses Aí andou gatilhos. igual esse mercado esse dia, né? Dois candlezinhos de 5 minutos, Ô, deu 300. rapaz, eu tenho um dia desse que eu fiz uma entrada, cara, no Kendo Sol, bicho, de 5 minutos ele me deu a meta. É bom demais, cara. É doido, você fica livre. Aos 60. Aos 60 tá trabalhando ainda, né? O 30 eu posso marcar aqui, ó. Aqui, eu prefiro marcar aqui, pessoal, ó. O gatilho que ele rompeu aqui, ó. Mas esse cara aqui também tem importância dele. Pronto, ó. Marcando o do dia, ó. Aí tá rompendo. Aí o 15 ali, ó, que é o par do 30. Ó, o 10 rompeu, pessoal. O 10 rompeu lá, ó. E o O 15. foda, Marconi, quando ele anda 250 pontos
e você não pega o 250, ele te tira com 50, velho. Cara. E eu, Rapaz, se eu boto a proteção de 5 pontos. Fica aquele sentimento de perda, da por que que eu não Mas peguei pra Nossa que que eu não peguei? senhora, cara, Assim, é ruim demais, velho. pra que que eu não peguei os pontos, né, cara? Exatamente, depois fazer mais um tradezinho de 100, cara. Aí no próximo trade, stop. É sacanagem. Aí dói. Aí o cara faz outro e leva o stop. É de lascar mesmo, viu? Cara do céu, ó, essa semana foi 2 vezes desse jeito, 250 O pontos, me pior, tirou cara, com 50. é que tu pensa assim, pô, tem que fazer outra entrada, né, cara? E cada entrada que tu faz é um risco, né, pessoal? Cada entrada que o Sim. cara faz é um risco. Sexta-feira, eu já tava com stop de 100. Foi 2 vezes 180 e me tirou no 0 a 0. Eu digo, rapaz, por que que eu não peguei meu semente pra sair do stop? 2 vezes eu botava no 5 aqui, só protegia com 5, o bicho voltava e me tirava. Eu digo, que praga mesmo. Nossa, Sacanagem. é muito ruim isso, né, velho? Você fala, pô, mas eu fui muito burro, mano. Por que E, você fez cara, 200, e velho? sexta que foi sexta, não, foi quinta que eu levei, foi stop. Tava com 200 e cacetada ponto. Eu botei até lá no grupo, ou é os 300, ou é o stop. O bicho do rei não me estopou, não? Mas você não protegeu nem com Não, 10? não, não. Aí o bichão, Rapaz, é você o tá bichão. doido aí. Aí eu parei, mas, cara, eu vou te falar uma coisa, viu? É uma anta mesmo, viu? É Ele doido. entrou Aí lá parou, assim, ó, bem foi bichão. dirigir o Ou tempo é todo É, xingando. 300 ou é nada. eu Depois botei ele lá. colocou, ah, vou dormir no chão hoje. Caramba, Marconi pagou 275 pontos esse dia, né? Eu vi lá. Foi, cara. Tô falando, o cara não faltou nada para dar. Aí eu botei lá, o bichão. Eu vai Nem lá, protegeu nada, cara. protegi não, né, bichão. Pô, E Mas aí o bicho começou a É o rir. bichão mesmo, é o cara. mas é o macho, é macho. O O meu eu Cizenando já fala. deixo aqui numa ordem aqui, ó. Ele andou 150 pontos, eu já deixo no break-even, ele já vai nos É 10 melhor. pontos. É melhor. O Cizenando, quando ele fala que quando ele toma o primeiro stop de 125, a próxima entrada ele recupera o 125. Aí ele Se ele sai. ficou e sai. É. Porque aí te livra o psicológico, né? Porque Pra aí você. às vezes você pensa que ele vai subir, vai a favor, né? E às vezes vem contra e chegou lá para tu É, recuperar e tu não sai e o bicho vai, volta de novo, tu fica mas é negativo. difícil fazer isso, viu? Porque até nos É. replays eu falo, não, ele vai lá nos trezentão e aí ele volta. É. Como é, não. Ó, pessoal, o bicho só tá subindo, né? Vai confirmar ali, ó. Ah, eu tô empacada nos 200 pontos, porque eu acho mais Não, fácil. mas Sempre 200 ele me paga. E quando eu arrisco por um pouquinho mais, aí ele volta. Então, eu tô é. empacada aí nos 200 pontos. Mas estou muito Não, mais feliz. 200 pontos tá bom, é bom. Não é ruim não, ó, isso aqui é uma confirmação, né, de o 10 aqui, mas vamos esperar ele fazer o pullback, né? Não posso comprar lá em cima, né? Ver o que ele vai fazer, né? E se ele vem pagar esse cara, né? O bom da gente treinar assim, em pegar 200, 300, o que que acontece? A hora que você tiver condição de aumentar o contrato, você faz a parcial nesses 200, aí fica top, velho. Não é porque não precisa ter um ponto, não. Pessoal. É aumentar, só É, aumentar, exatamente. aumentar os contratos, cara. Exatamente. Não, pessoal, vamos Então, ter. quando eu faço uma simulaçãozinha aqui, né? Porque 200 pontos tá mais fácil para eu pegar do que 300. Aí eu falei, nossa, se eu ficar consistente com 200 pontos, e eu sou medrosa, às vezes quando ele começa a embaçar lá perto dos 200, já protejo com 150. Aí eu coloco Mas lá, às e se eu vezes. tiver com 5 É... contratos? Se eu tiver com 10 contratos, eu fico rica, eu tô rica. Sim, sim. Ó, pessoal, aqui é compra, mas ele não, um minuto não tá deixando eu comprar, ó. Tá vendo? Ele tá vindo, foi o pullback, ó. Mas um minuto, ó. Não deixou eu comprar, ó. Eu quero comprar, ó. Porque o 10 confirmou. Se ele botar pra cá e botar um. Ó, não dá, pessoal. Ó, o 5 já tá rompendo aqui, ó. Ó, o 5 vai fechar. Se o 5 romper aqui, pessoal, desiste da tua compra por enquanto. Espera outro 5 fazer isso, ó. Ó, vê aqui, ó. É aqui, ó. Ó, aqui no 10 deu compra. Tá no melhor ponto aí, ó. Ó, fechou aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu quero aqui em cima. Olha, bicho, vai. Bicho, o 10 rompe, o 5 rompeu. Tá vendo isso aqui, pessoal? Não compra agora. Espera o 5 fazer isso aqui, ó. Não compra agora. Devolver, né? Ele Pro rompeu. 10 agora, né? Pronto, espera o 10. Se o 10 fechar aqui em cima, é esse mesmo cara aqui, tu compra de novo.
Ó, por enquanto não tá deixando, não deixou eu comprar, pessoal, tá vendo? Não Negócio deixou. de pontuação aí, na época do Masa, lá das mentorias do Masa, tinha um rapaz lá que ele buscava 100 pontos. Por mais que o operacional desse 500, 300, ele buscava 100 pontos. E o bicho estava batendo pesado já. Batia mais de 100 contratos, buscava 100 pontos. Era 200 contratos na época, eu lembro dele. Ele dizia que era 200. Você lembra dele, Dê? Lembro. Diz que É. batia 100, 100 pontos com 200. Eu digo, e quanto será o stop desse cidadão? Porque aí ele acho que tava bem um por um. O stop pode ser até, é um por um, até um por mais um pouquinho, né? Mas era muito assertivo, né? A hora que você bate no ponto certo desse operacional aqui, 100 pontos ele faz em menos de Ó, um minuto, às vezes, né? a quantidade de vezes que vai 100 pontos e volta e tira a gente no 0 a 0 é muitas vezes, muitas. É isso É. mesmo. É isso mesmo. Rapaz, você fica Ele bom, foi, mas bom mesmo em pegar 100 pontos, rapaz do céu, tá ótimo. Mas Aí você 50, só era 100 aumenta a pontos mão. 50, diário. Aí toda vez É ele virada de ligava toda a chave, 100 rede. pontos. 50 contratos é milão por dia. Então, você é doido, você tem que ficar bom em pegar uma certa quantidade de pontos, depois você aumenta a mão aí. Vixe, tá top. Ó, pessoal, se falhar aqui eu compro, ó. Tá no melhor ponto de compra, ó. Ele não rompeu. Se ele jogar um pra cá e o 5 confirmar, eu compro. Eu tô na fibra de alta, ó. É aí que eu te falo, o que eu comentei, né, Marconi? No um minuto também fazer uma farinha bonitinha, Não, você não não, vai. não, 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 Não? não, não. Porque o 120, cara, é venda no 120, entendeu? Tá confirmado pelo gap, cara. Isso aqui ele pode ser só um pullback que ele fez mais em cima. Não disse que, ó, ele foi fazer o pullback, ó. Ó, o 120 já voltando pra dentro de novo, ó. Aham. Ô, Marconi, confere só o 30 aí. Se o 30 é o que que ele é? O 30 ele é alto ainda. A outro é vermelho É, ó, ainda. fechou aí, ó. Vermelho é. O 15 não confirmou ele, não. O 15 é uma fibra de alta ainda. Eu tô no melhor ponto de compra, do 15, do 10, ó. Vamos ver aqui. Se ele falhar esse pullback tem que falhar para me comprar. Se não, ele romper, eu espero a Vira confirmação. abaixo, né? Aí vira a favor do 120, né? Porque a fibra de alta é essa, ó. Se ele romper ela aqui, ó, já era. Aí ele vai a favor do 120. Eu ainda quero vender, pessoal, por causa do 120, entendeu? Enquanto o 120 não fechar, ó, é venda. Vamos lá. Se esse 2 de 30 tivesse fechado abaixo com esse 3 desse jeito aí, ô, venda linda. Nossa, que o Ó, uniforme fechou lá em cima, né? o 3 aqui é baixa já, né? 3 é baixa. Aí rompeu aqui também, né? Ó, o 5, pessoal. O 5 já é baixo, ó. Vou tirar essa linha daqui, ó. O 5 já virou a cabeça dele aqui, né? Pronto, ele já é baixo, ó. A razão dele é esse vermelhinho aqui, ó. Pronto, deixa aí, ó. Adriano, por favor, repete o que você falou do 30. Se o 2 fechasse abaixo da linha, é isso? Isso, se o 2 tivesse É, fechado o abaixo, 2 foi teria confirmar a razão. compra, o 2 foi. É, e o 3 confirmava já. Tá. O 2 confirmou foi o 60. Foi. Deixa esse 10 fechar aí, pessoal. Vai fechar o 10, o 15 não vai fechar agora. O 15 também está rompendo ali de volta. Tá todo mundo voltando para baixa de novo, pessoal. Só não o 60 e o 30. Alguém aqui no grupo aqui opera Forex? Aí. Nunca nem vi a tela de Forex para mim ver. Eu já operei Nasdaq. Fora que não. O ruim é as plataformas lá que é totalmente diferente daqui, dessa do Profit, mano. Nossa, é ruim pra Que é Mas tem, caramba, velho. tem uma pré-histórica. corretora lá acho que é Ilus, que chama, que ela tem o Black Arrow, que É, aí dizem ele que é está com muito Black Arrow. parecida, Aí, pessoal, vou mas eu não vender É a aqui, operei ó. mesma também coisa. não. Vou vender aí, pessoal. Tá vendo? Rompeu a fibra, ó. Rompeu e confirmou. Vou vender, ó. Certo? Agora vamos ver aqui no minuto, para a fibra está trabalhando aqui, ó. Pronto, a fibra do minuto é A essa fibra daqui, de ó. alta, né? Só que tá lá no lugar melhor de venda, É, né? essa Tá lá no fibrazinha aqui. topo. Ela tem que falhar essa fibrazinha aqui, ó. Pronto. Se ele jogar um para cá, ó,
Basta jogar um para cá, eu já bato nele, viu, pessoal? É falha simples. Agora, se ele romper a fibra, aí eu boto a linha aqui, ó. Assim, ó. Isso aqui é pro back para cair, ó. Já tô colando. Se ele romper, eu espero ele jogar um vermelhinho, eu vendo. Se ele jogar um vermelhinho para cá, eu vendo. Aqui embaixo, ó. Vamos lá. Vou diminuir a velocidade de novo. Confirmou que vai subir, né? Não, mano. Pagando a fibra, ó. Quer dizer, para mim vender a favor dessa, esse bichinho que tem que falhar, ó. Ele pagou, ó. Ó. Mesma coisa dos grandes, cara. Por isso que eu digo, ó, espera. Tem Ele que tá fazendo falhar, né? retração, ó, do 10. Tá fazendo retração do 10, ó. Vai chegar lá na razão do 3. Isso, ele vai lá, né? Ó, rompeu. Agora ele tem que jogar um vermelhinho aqui, ó. Meu alvo é aqui, ó. Porque ele é pullback para fazer isso. Mas, como eu tô a favor dos grandes, ó. Se ele jogar um vermelhinho, eu sei que meu alvo é aqui. Se ele não tocar aqui, ó. Mas mesmo assim eu vou bater, viu? Eu vou arriscar. Aqui é o ponto que o rapaz. Tu falou aí de 1 minuto, aqui eu arrisco. Ó. Aqui eu arrisco pelo 1 minuto. Ó. Ó, Sim, se sim. o meu alvo é aqui, ó. Porque tá fazendo pullback dessa fibra aqui, ó. Testa, 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 testa. Lá em cima, 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 lá em cima. Ah, filho da mãe. Ele pode ir lá testar aí, ó. Ah, filho da mãe. Não pode romper, não, viu? Só que ele não vai pagar essa fibra aqui, ó. A gente fica desesperado pro infame Cara, testar, ele vai tem que fingir que vai esperar. Não, tu descer, vê a que ele gente não vai deu alvo bater, ele aqui, vai ó. É, testa. nem que ele não deu alvo aqui, ó. Ele tem que romper. Agora, se esse cara bate aqui, aí mesmo fica mais tranquilo. Mas tu tá indo a favor dos maiores, cara. Pô, por que eu não esperei com esse toquezinho aqui, ó? Pegar ele lá em cima. É isso que eu tô dizendo, a gente fica esperando ele É, testar. cara. Finge que vai descer, a gente vai e bate. Na hora que a gente bate, ele Ele diz, bate, agora ele eu vou sobe. subir. Agora eu vou Rapaz, pegar o Marconi, stop. E quando não bate, ele desce direto. É. a gente sabe quando o cara virou a chave é que o preço obedece, entendeu? Se é nós aqui, o preço vai lá em cima, estopa e depois volta. Eu ainda bato antecipado ainda, cara. Olha, cara, tu viu que eu bati aqui, depois que ele subiu, ele ficou se quiser esperando, proteger, cara. já pode, Marconi. Cadê? 165. É, ele tinha tudo para tocar lá em cima de novo, né? Diminui aqui o stop. Deixa ele romper a fibra, Adriano, a fibrazinha de baixo, ó. Não é a fibra de alta dele, que ele ainda é pullback para subir ainda. Ele já pagou, né? Porque É, daí se igual o ele teu stop vier, aí tu pediu. bota assim, ó, tu bota um ponto. Se ele vier aqui, fechar aqui e confirmar, e não te estopar, tu sai fora. Porque às vezes tu protege, ele faz o pullback, até aqui é venda, ó. Ele faz o pullback, te tira e cai. Olha, ó, ele tá confirmando que vai cair, ó. Só que ele não tocou aqui ainda, ó. Então é melhor tu arriscar ser estopado, cara, e às vezes é aquele lance. Na real, eu protejo, cara. O bicho vai, às vezes tira e vai, aí, ó. Aí, ó, tá pagando essa fibra, né? Ele tem que romper ela, ó. Se ele Se romper, romper, fica bonito. pronto, ó. Aí fica top se ele fizer isso aí, que ele tá Aí pagando a ele vai fibra. no alvo. Aí É. já é. Aí eu protejo, se ele romper aqui, Adriano. Ó, pronto, ó. Tá vendo que ele rompeu aqui? Ó? Agora não espera, né? Então ele vai aqui, cara. Tem tudo pra ir, né? Tem tudo pra ir. É rede. Aí o que que eu faço? Cuidado, hein, Marconi? Não, Cuidado com assim, ó. 21, o Tipo, 21 aí dos 5 minutos é quem do careca, hein, velho? aqui é o contrário, como é que o cara chama isso? É descalço esse aqui, né? Que o pessoal chama embaixo, ó. Careca é em cima. O cara tava falando um dia desse, ó. Era, tá dia Ó, descalço. é careca ou bunda pelada? Aqui, ó, é. Onda pelada. Aí o pessoal confirmou que vai cair, né? Ó. Ficou aí, ó. Bora, filho. Mas é bom quando você entra assim, vai certinho, né, Vai, velho? pronto, pessoal. Sem Mais um. drawdown, sem nada, né, velho? Nossa. Ó, o Marconi apela não. Botou a linha no minuto aqui, ó, lá em cima, pra dizer que tinha rompido e confirmado. Não tinha nem rompido, olha. Bota a linha Aqui, certinha. não, eu isso falei aqui. aqui, ó. Ah, aqui, né? Ah, É aqui, é. Adriano, no verdinho, nesse verdinho aqui, ó, que eu O tô verdinho falando. aí é o É, não quê? é aqui na fibra ainda, não, é aqui, ó. É aqui no verdinho. Ele rompe os gatilhos em verde. É igual aquelas Beleza. linhas do Nando, né?
A linha do Nando é assim, ó. Quem ficar dentro, ó. Ó, pessoal, aí, ó. Ó, confirmou aí, pessoal. A linha. Confirmou aí, ó. Dá vontade de eu dizer assim, rapaz, larga de apelar, que ainda não foi, não. É desse Toca desse jeito jeito. aí, toda ela fica. É muito engraçado, cara. Pode até morrer de É rir, cara. mesmo, velho. Presta É do atenção. jeito mesmo. Pausa, pausa. Olha, pessoal, o seguinte, ó. O que que tá acontecendo aí, pessoal? Deu venda de novo, pessoal. Vou vender de novo. Ó, Tava fazendo um ó, estudo no dólar lá com o Nando lá, é, bacana pra pôr. ó o 10 confirmando aí, pessoal. Ele já tocou aqui, pessoal. Isso aqui é só ponto de teste, pessoal. Se ele testa e fica acima da razão, tá abaixo da razão, aliás, ó. Confirmou. Agora espera um pullback para me vender de novo. Entendeu? Tá dando venda Aí, de novo. Se ele vai aí o deixar. nosso antigo tutor dizia o quê, Marconi? Aqui é um muro. Se ele já furou, tá mais fácil pra passar. É. Porque, pessoal, ó, não é esse cara aqui, ó. Se tu botar aqui, não, tá no fundo, cara. É esse cara aqui, ó. É esse, ó. Entendeu? Se ele já tocou aqui, ó, uma vez, tocou aqui de novo, mesmo ele tendo só rompido, ele tá acima da razão dele ainda, pessoal. Agora ele tem que fazer um pullback para me vender, porque eu não vou vender aqui, porque ele pode fazer isso ainda. Mas a minha fibra é de baixo, se você fizer isso é retração. Aí vamos voltar para um minuto de novo e vou tentar fazer outra venda. Vamos lá, minha fibra é essa daqui, ó. Vamos ver se ele rompeu aqui. Quem tem que falhar é esse pullback aqui, ó, dessa fibra, ó. Se ele fizer a mesma coisa que esse aqui fez, ó, jogar um vermelhinho, eu vendo. Se ele jogar um vermelhinho aqui, eu já vendo, posso vender, mas meu alvo é aqui, ó. Né? Então ele vai esperar pagar esse cara, vamos ver o que ele vai fazer aí, ó. É só uma falha simples, viu, pessoal? É só um gatilhozinho vermelho. E se ele romper, aí do mesmo jeito, um gatilhozinho vermelho tu vende. Na 3 aqui. Não, deixa na 2 mesmo, pessoal. Vou tentar. Ó, se ele romper, do mesmo jeito, eu espero ele falhar. Ele não é mais, se ele fizer isso, ele não é mais baixa, né? Ó, o 15 é baixa já, pessoal. Olha, pronto. Agora a fibra tem que falhar essa, ó. Não tem para onde correr. É essa fibra que vai falhar. Ele tá fazendo o pullback de novo, ó. Ó o 15 aqui, ó, pessoal. O 15 é baixo, ó. Tá vendo? É a fibra de baixo, ó. Só que o 30 tá trabalhando, não fechou ainda. Vou tirar essa linha aqui, ó. Tirar essa linha aqui, ó. Pronto, deixa essa daí do 15. Se ele jogar um vermelhinho, eu vendo, cara, ele tem que romper aqui, ó. Ele ficar aqui, ele tá fazendo pullback dessa fibra para fazer isso, ó. Sempre tu imagina isso, ó. O que ele está fazendo aqui é isso, ó, para vir para cá. Agora, se ele faz isso, espera confirmar, não, que o candle é vermelho. A não ser o 5, tá vendo? Tá pagando o 5. Aí pelo 5, mas o 10 confirmou ele mesmo, não precisa do 5 não. Ó, 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 teste. Pronto. Ele pode ir lá em cima ainda, viu, pessoal? Eu fui comprar, pessoal. Fui comprar, pessoal. Eu vou Não, sair, você viu? comprou, ué. Vendi, vender, cara. Mas com falha simples? É, Me falha. deu medo agora. Rapaz, eu fui comprar, cara. Eu falei, meu Deus do céu, É o que que falha eu tô simples. vendo? O bicho ia me Mas eu não tô- estopar, cara. Aí eu vi, eu não, fui comprar aí, ó. É falha simples, né? Vermelho 10. Eu tenho dois não, vermelhinhos. eu fiquei com medo. Eu falei, caramba, agora que eu não sei de nada mesmo. Eu Agora, jurava que era ei, agora bagunçou, foi. É. Ó, pessoal. Não, mas quando eu entrar, eu tenho que fazer isso, porque Eu já fiz isso quando eu começo, cara. Eu já fiz isso, a parte. E pior que às vezes eu entrava errado e dá certo, né? Ninguém sabe o que eu tava pô, então, fazendo. é o que eu tenho que fazer. Eu entro, vai ao contrário. Aí Ô, confirmou agora Marconi, mas aqui. o 5 não era, né? Não, mas o 10 confirmou ele mesmo. Eu não preciso do 5 não. Hã? Foi o 10 que confirmou ele mesmo. O 10 não Mas ele não rompeu, o fez 11 um não confirmou. novo. Não, cara, o 10 Mas não. aí ele não fez. O 11 não fez um novo rompimento no 5? Não, não. Meu rompimento é aqui, cara. Ó. Não é aqui, não. Meu rompimento é na razão dessa baixa, ó. Entendeu? Ah, ali Rapaz, o 11 você não considera um novo cara. rompimento, não? Tem evolução. Tu já foi o que o Nando falou, não? O Nando Apatec, na própria premissa 2 já tem uma evolução aqui. Eu notei que tem mesmo. Falando sobre essas coisas, ele tava falando. O ponto é aqui, ó. Não é aqui, ó. Entendeu? Não, tudo bem. É que ali eu entendia que o 11 tinha feito um novo rompimento É no aqui, 5. né? Aqui, né? É. Né? Que ele já tinha colocado Aí, aqui, ele está em cima da razão ainda. Ó. Ele está em cima da razão, é a confirmação. Fez o pullback no mix, você senta o dedo. ah, tá. Entendeu?
Agora sim, tem que ter a falha no minuto. Se o minuto não falhar, se esse cara aqui, ó, fechasse aqui em cima, eu vendia? Eu não, porque podia fazer isso, ó. Ó, lá vai ele de novo, ó. Dá a meta de novo, aí. Vai, vai, vai. Ainda bem que na hora que eu comprei, o bicho era subindo, cara. Eu saí. Aí, cara, olha aí onde ele foi. Vai, bicho. Rapaz, 280, 290. Olha só, pessoal. Rapaz, que bicho miserável, cara. Ô, Marcondes, Oi, pode tirar uma dúvida para mim? pode. Posso sim. Se o candle 9 lá do M10 tivesse rompido o 5 também, aí se Sim. consideraria como rompimento pelo menos de 5, né? Mas assim, ó, se ele rompe aqui, ó. Se ele Sim, rompe esse cara o aqui, candle esse 9. aqui, fecha aqui, e o outro Uhum. joga para cá, verde, e fecha aqui, ó, eu vendo. Ele não está embaixo da Ah, razão? Eu vendo. sim. Eu Ah, vendo do tá. mesmo jeito. Ó, Entendi. pessoal, olha aí, ó. Não bateu não, ó. Tá vendo aí? O três é baixo, ó. Quem que vai Aí fechar Adriano agora? te pega, vou deixar votar, é? Não, essa agonia bem que vai lá, falta 5 pontos, ele não Não, volta mais longe que eu saio no mas tu dedo. olha, As cinco ó, pontos eu não a tua perco, fibra não. é essa daqui, ó. A tua fibra é essa. O teu gatilho é esse cara aqui, ó. Até aqui é venda, cara. Agora sim, se você quiser aguentar, é com você, né? Ele pode muito bem vir aqui romper e ir lá e estopar. Vamos ver. A gente tem que É fazer porque isso aquela na. coisa, Marconi. Por causa de 5 pontos, eu não aguento uma É, descida de cara, 100, não. Só faltou 5, eu digo, vai, é, podia achar esses 5. é de lascar o negócio desse. Ó, pessoal, o 10 rompeu agora, fez esse novo. Ó, tirar aqui, ó. Ah, mas tem esse gatilho aqui, cara. Ele é verde. Ó, ele rompeu aqui, lá atrás, tá vendo? Onde eu tinha botado nesse gatilho aqui, ó. Vamos ver aí, ó. Por enquanto eu não saio, não. Ó, tá vendo? Ele faz o pullback para tentar me pagar ela, né? Vou guardar aí. Ó, o 30 pessoal, tá vendo o 30? O 30 fechou, ó, o 60 fechou, ó. Ele é pullback para subir ainda, viu, pessoal? Ó, quem é alto. 120 fechou, né? Ah, pausa, 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 pausa. Ah, pessoal, já era, né, cara? Agora o gap rompeu, né? Esse cara já tinha rompido e confirmado, agora tá mais do que confirmado. O que que ele vai fazer? Ele pode fazer um pullback para cair. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Deixa lá, do jeito que tá aí, ó. Ó, os pequenos todos são baixos, ó. Ó, o 15 confirmando o 30, mas o 30, pessoal, ele não rompeu a fibra de alta ainda, ó. A fibra de alta tá aqui, ó. Ó, ele ainda tá dentro dela. Agora isso aqui é o quê? É impulsão dessa? Não, isso é retração desse movimento, ó. É retração desse Deixa movimento. lá no É. stop lá ainda pra tu ver se tu não vai pegar teus 100 pontos de stop. Hã? Vixe, Maria, agora não é nem para proteger, né, cara? Agora não dá mais nem pra Agora proteger já, mais. já era. Já Ó, é era. aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Rapaz. Eu tava Fala, minha conversando. Nossa Senhora! Eu tava vendo o bicho aqui embaixo, tava conversando, o bicho subiu É isso tudo. aí que eu tô dizendo. Tu acha que por causa de 5 pontos eu não vou deixar voltar Não, 295? não faz sentido, né, cara? Vamos ver que ele volta daqui, ó. Vamos ver. 250 já tava no meu bolso. É doido, cara. Botar aí logo pelo menos 200, proteger. Pronto, pegar 200. Então. Vamos Quando ver, ele pessoal. ficou macaqueando ali, 290, Ó. 95, 290, 95, eu tchá no dedo. Vai, para lá. Você eu já tinha me tirado com 50 pontos Olha, já. vai me estapar o filho da mãe, cara. Olha lá, velho. Nossa. Fala, minha Nossa Senhora! Rapaz, ó. É uma anta mesmo. Volta, bichice. Volta, fecha aí vermelhinho. Vai, vai, vai. Volta. É aqui, pessoal. Se ele romper aqui e confirmar, ele me stop. Volta, volta. Pô, rompeu, ó. Se ele confirmar, eu saio fora. Cadê o Roberto aí? Ó? Olha lá, Roberto, ó. O que acontece com a gente todo dia aí, ó. Bora, bicho. Volta. Volta. Tem que saber que isso aqui é pullback, né, pessoal? Agora, até onde ele vai, ninguém espera tanto assim. Espera aqui, né, ó. Aí, lá em cima, cara. É um sacana mesmo, né? Ó, beleza. Devolveu, né? Ó, o 5 pessoal. Onde o 5 fechou? Ó. O 5 é venda, viu, pessoal? É venda aí, viu? Ele tá confirmando venda, ó, o 5, ó. Agora espera o 10 fechar, né? Ninguém opera 5 minutos. Se o 10 fechar aqui embaixo, o que eu faço? Eu vender mais 2. Por essa catinga todinha eu não queria mais só 300, não. E aí é brincadeira. Se tá confirmado pelo 120, pelo 60 por todo, eu não queria mais 300 e aguentei esse Mas stop todinho. o No 60, mínimo Adriano, 600. o 60 e o 30 deve fibra de alta ainda. Ele ainda pode ir lá em cima. Mas o 120 é que tá bonito, né? Aí, pessoal.
Se o 10 fechar aqui, né? Já sabe, né? Confirma, né? Aí tu vende um caminhão aqui, né, de Masa. Eu vendo mais dois. Vou até preparar o gatilho, que esse bicho tá ficando bonito, tá nenhum. Ô, Marconi, Oi? mesmo esses candles do dia de hoje, já montando esses movimentos, você ainda considera essa linha lá de trás? Não era melhor Rapaz, considerar? eu considero, Aqui porque é um ele é um outro gatilho gatilho, importante. né? Ele é um gatilho importante lá e foi rompido por uma fibra, né? Tá. É que eu tô olhando o candle 2 ali, mas o Aham. gatilho é um, né? Aham. Rapaz, não sei que esse bicho vai pagar esse verde, não, cara. Bora, cara, volta. Ó, pessoal, vai cair, né? O preço vai cair agora, né? Tá pra cair agora, né? Tá vendo o que eu digo para vocês? Ó, ó, isso aqui, pessoal, é retração dessa fibra, beleza. Aí ele tentou impulsionar, ele falhou, pessoal. Ele falha, ó. Ele falha nos gatilhos, ó. Agora, aí ele está impulsionando esse daqui agora, ó. Tá vendo? Ele está indo pagar ela. Isso aqui não é mais, não é impulsão dessa, é retração dela. Aí ele vem para pagar ela aqui. Se ele romper, aí ele vai a favor dela. Ele não vai a favor, não, ainda é a favor dessa aqui, aliás, aqui é alta, que é baixa. Ó, confirmou, ó. Ele vai cair, pessoal. Vamos ver E se o vai. 3 confirmou que vai subir aí. Cadê o 3? É, o 3 já tá feio. Vamos ver. É para esse bicho nem não é para cima, não. Vai fechar o 10 pessoal. Vai fechar bonito, não. Né? Só que ele ainda tá abaixo ali daquele ali, não tá legal, não. Mas eu tô falando, né? Ó. Como ele não rompeu aqui, né? Ó, nem aqui, então ele tiver aqui dentro. Beleza, eu tô lá na minha lá. Ah, ó, ó, rompeu, cara. Ó. Mas o 5 ó. O 5 não tá confirmando nada desse rompimento aqui, não, pessoal. O 5 ó. Ele não tá confirmando o rompimento do 10 ó. Vamos ver. Agora ficar de olho aqui, viu? Se esse cara não vir agora. Eu vou enforcar ele. Ó, cento e poucos pontos dá pra me proteger. Bora, bicho. E o 5 não romper esse Ariel, É, tchau. cara, pagou, né? Pagou ele, ó. Olha, cara. Eita, se ele quiser pagar esse cara aqui, e aí, como é que eu faço, né? Assim, não adianta proteger aqui, né, pessoal? 70 pontos, ele vai em stop. Mentira, tranquilo. Fica aqui, essa linha aqui, a linha tem que respeitar. 15, 30. Opa, opa. Rompe, rompe isso. Pode. Porque o movimento da fibra de baixo, tu sabe, pessoal. É esse aqui, ó. Olha, ó. É esse aí, ó. Entendeu? Só que ele rompeu, né? Aí ele rompendo, fica mais perigoso. Era para esse cara fechar aqui embaixo, eu vendia mais dois. É bem ele, ó. Agora sim, vai. Vai, vai. Vai. Rapaz. É. Meu Deus, não é possível. Ah, ó, confirmou, né? Confirmou que vai cair, ó. Vamos ver se ele vai. Tá embaixo da razão, né? Ó. Vai lá. Ah, filho. Tá aqui na velocidade 3. Vai, vai. Ó, tá pra lá, moço. Bicho nojento, cara. Pronto, pessoal, vamos ver se a gente faz outra aí, né? Beleza. Aí eu, ó, quando se esse cara aqui, ó, 14, romper esse cara, eu tiro essa linha e boto aqui no 3. Ó. Pronto, eu vou usar o 3 como referência no dia. Pronto. Se ele romper, eu faço isso, ó. Aí, ó. É a mesma coisa aqui do 5, ó. Ó, o 5 rompeu aqui, ó, tá vendo? Gatilhozinho aqui, ó, pronto. Tem uma fibrazinha de baixo aí, ó. Tá dando continuidade à fibra grande, ó. Já era essa, né? Fez pullback, impulsionou ela, pagou, agora substitui por outra. Pronto. É baixa também. Guardar. Rompeu até Esse, aquela maior zona ali. esse ponto aqui é importante também. É, pessoal, dá a mesma coisa, tá vendo? Ó, mesma coisa. Aí, ó. Agora o 10 eu uso isso ali, ó. Mas até aqui, se esse cara romper, até nessa linha aqui, eu vendo. Ó, o 1, pronto. Agora o 1 criou a fibrazinha aqui de baixo, bonitinho, ó. O 3 também deu continuidade aqui, ó. Tá todo mundo para baixo. Ah, o 30 tá rompendo a fibra dele, né? O 60 pode romper também, ó. Ó.
Aí, meu amigo, é baixa definitiva, né? Não tem o que fazer. Ô, Marconi, Oi? a mínima do 1 do M10 é importante marcar? A mínima do 1 do M10. É, É assim. verde, né? Mas tá quase coincidindo com esse cara aqui, ó. Você dá preferência pro 13? Eu vou dar Uhum. para esse cara aqui. Tá. Porque essa fibra aqui, ela já foi deu continuidade. A questão é um pullback, né? Mas tá quase coincidindo. Vamos ver aqui. É importante também. Ó, então eu vou usar o 13 mesmo. Ó, pausa. Olha aí, pessoal, venda de novo. Venda de novo. Tá vendo? Rompeu, confirmou. Espera o pullback e vende de novo. Vou vender de novo. Certo? Vocês estão entendendo, né? Sim. Vamos Você tá lá. vendendo a confirmação nos 5 minutos, eu tô Isso vendo, né? aí, os 5 minutos confirmou o 10. Certo? Fechou. Pronto, vamos lá. Vamos pro 10. Qual é a fibra E que no 1 tem? minuto aí, o que que Aí você espera agora? deixa eu ver aqui agora. Ó, a minha fibra é essa, ó. A fibra, essa aqui. Esse cara não é gatilho. Eu marco só para mim saber se deu continuidade a uma nova fibra. A minha nova fibra é essa daqui, ó. Aí qual é ó, tu vê que tu não tem um ponto de tu não vai marcar aqui, ó. Tu não vai marcar aqui, ó. Cara, eu vou esperar um pullback nos gatilhos. Ou aí ou aqui. Vamos ver. Eu não posso botar a linha aqui, pessoal. No fundo, esse cara não é gatilho. Eu vou esperar. Eu sei que é uma baixa. Espero ele fazer pullback. Quando é uma falha simples? É uma falha simples. Se ele fechar aqui embaixo, eu vendo aqui mesmo. Ó, se ele fechar embaixo desses caras aqui, ó. Eu, por enquanto, vou voltar aí, ó. Ou aqui, ó. Pronto. É um desses dois aqui, ó. Pois é. Vamos lá. Se ele cair daqui, cara, vai só assim. Ele tem que fazer um pullback aí. É A um fibra, teste ou uma falha simples. Um teste. Se você tiver coragem de bater na hora que ele bater aqui, às vezes ele dá certo, né? Ele bate na linha, a, você bate vendo. a fibra de baixo aí Fibra é não essa. é. Certo. Essa aqui. Porque rompeu 36, né? Porque deu continuidade a essa coisa aqui. Ela tá com vontade de bater, não vou mentir, pessoal. Se esse cara fechar vermelho, eu bato nele, cara. Fechou, vai. Vamos testando assim, isso, testando. Ixi, Maria. Eita. Eu ia bater, não, pessoal. Cuidado, espera ele voltar. Espera ele voltar. Se ele fechar aí dentro, aí tu espera. Eu quase bati, cara. Porque tu não tem um pontinho, um gatilho de referência. Agora eu tenho, né? Eu tenho esse topinho, ó. Pronto, agora sim. Agora eu tenho o vermelhinho aqui. Agora joga pra dentro aqui, safado. Ele fechou ainda dentro do 137 aí, ó. Não, enquanto ele estiver Ó, aqui subindo, tu não faz nada, entendeu? Deixa ele jogar aqui pra dentro, ó. E se ele romper a fibra? Deixa ele falhar a fibra. Rompeu aqui? Não. Rompeu não. Beleza. É o gatilho aí. Pronto. Ó, isso aqui, tu pode usar isso aqui como referência. Se tu tiver medo, ó, tu espera ele confirmar, ou seja, rompe e confirma. Se tu, ó, não bateu, ele é pullback, espera ele confirmar se tu tiver medo, mas a bateria aí, pessoal, eu vou bater nesse bicho aí, cara. É 100 pontos o stop. Acho que você tá muito agressivo pra Sexta-feira Santa, não tá não? Cara, falhou aí, ó. Filho, né? Com gordura, pô. Pra que foi que Tinha foi que escolher um falar, dia cara? com compra, né? Pra que eu fui Sexta-feira Santa, falhar, já cara? viu, né? Ô, pessoal, pausa. Ó, pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem um rompimento aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Se esse cara aqui, ó, fechar aqui em cima, ó, e não me estopar, eu saio na mão. Eu sei que ele vai testar mais em cima. Ele pode ir logo me estopar, viu? Pra que eu bati, cara? Ele não pode fechar aqui. Às vezes ele vai lá e estopa. Opa! Beleza, rompeu. Ó, isso aqui não é um STF, viu, pessoal? Isso aqui não é um Não é. STF. E teve rompimento, né? Tem esse rompimento aqui, ó. Ele é um rompimento, uma devolução. Esse cara tem que fechar aqui embaixo, ó. Se ele fechar embaixo dessa linha, tu vende, ó. Já foi lá no melhor ponto. Confirmando a Ó, negação. pode vender aí, ó. Vende aí, ó. Já era. Vender aí, ó. Vender aqui, pessoal. Eu me antecipei aí. Ó, vender aí, ó.
Pronto. Assim, bora, seu Você vê que é Xaxamento. venda que quando confirma assim, ele desce e vai embora, cara. Não dá nem um Cara. Ó, tu testezinho em vê que ele cima. vai lá, ó. Esse cara aqui era pullback desse para subir. Aí esse cara falha, ó. Ele falha o pullback, ó. Aí o que que ele faz? Ah, aí sim. Ah, Não, deixa eu botar aqui os 40, três. 49 nem testou para cima, já desce direto. Cara. Aqui tá E o isso. 48 tocou lá o topo do 45, né? Tá Que é o aí. motivo. Isso. Aí, pessoal, tem esse ponto aí. Coisa linda, hein, Marconi? Puta merda. Cara. Ah. Tu vê que eu não me precipito ainda às vezes, mas bata antecipado. Ó, a venda bonita era aqui, cara. Quando esse cara jogou pra cá, eu tinha que esperar o pullback, cara. Aí deixa ele tentar romper, quando ele tá caindo, é que tu bate nele. Ele poderia ter ido no estopado, hein? Ó, rompeu aqui, né? Ó, deu continuidade, ó. Tá na fibra de baixo agora. O 3 também é baixo, Também. ó. O 3 também é baixo. Ó, o 10 confirmando ele mesmo, pessoal. Ó. Pera aí. 10 confirmando ele mesmo, ó. Dá pra vender mais aí, viu? Ó, o 10 confirmou. Ó, o 7. Ih, Tá rapaz. corajosinho que tá dando isso, não tá? Olha o 60, Adriano. Rompeu a fibra, ó. O 60 rompeu, o 10 confirmou. Vai cair, cara. Ó. Aí, ó. O Ó. 60 ainda tá trabalhando, Cretinho. Tinha Tá. rompido Ah, não, com é o o 30, 30. o 30, o 30 ainda é baixo já. Mas o 30 era alto, viu? Aí, ó, rompeu aqui, cara. Rompeu, será, hein? Aí era pra ter vendido ali, ó. A venda era aqui, ó. É ruim vender muito embaixo, que ele dá o alvo na fibra, pode voltar, né? Mas tá aí, a venda era aí, ó. Pronto, outra meta, ó. Cara, quando tem assim, pessoal, quando ele se movimenta, ele apanha. Quando ele se movimenta, ele apanha, cara. E, ó. Hoje eu passei o dia estudando, cara. Eu tô vendo as aulas tudo do Nando, olhando de novo e olhando aqui as minhas anotações. Vou jogar as anotações lá no curso lá, pessoal, vocês vão ver, viu? É top demais, cara. Eu ajeitei aqui uns checklist aqui que eu fiz. É doido. Só com ele dá para você operar. E aqui. Olha aí, pessoal, tá? Eu posso tirar essa linha aqui, ó. Posso tirar ela. Pronto. Só essa daí, ó. Só essa, ó. Posso tirar essa, ó. Aí, a minha linha é essa daí, ó. Ó, 11 horas. Até meio dia a gente fica, ó. Tem 2.300 e poucos pontos. Ó, o acerto aí. Ou se confirmando ele mesmo, né? Mas ninguém faz nada. Assim. E aí, Marconi, mas qual grupo tu vai jogar? Não, é lá no curso, do pessoal do curso. Ah, Pro beleza, curso, é pro beleza. curso. Checklistzinho que eu fiz aí só. Primeiro. Quando passar o curso, eu disponibilizo pro pessoal. Todo mundo. Aí, ó. Aqui também não é certo, né? Só tem um rompimentozinho aqui, ó. Rapaz, de falar uma coisa, o cara não acreditar no operacional desse, bicho. Rapaz, eu tava vendo hoje, pessoal, vocês... Não vou falar aqui o nome não, porque tá gravando. Quando terminar a gravação eu falo. Não vou falar o nome de outras pessoas aqui, que não nada a ver nos Só fala um vídeos. milagre. Cara, valeu, obrigado, Eduardo. Ó, o pessoal fez uma fibrinha de baixa, né? Esperar o quê? Esperar pro back, né? Se só desce igual ontem, né? Só subiu, se só ficar descendo. Agora, quando tem rompimento, tem um ponto de apoio da gente, ó, aí beleza, fala pro back. Ó, aqui fez uma nova fibrinha também, confirmou, né? Que vai fazer agora. Aí o 120, pessoal, ele tá chegando aqui no ponto dessas fibras aqui, né? Ó. Pode ser um ponto aqui bom para comprar retração? Pode, mas tem que ter falha, né? Aqui, ver se esse cara é verde. É esse aqui, ó, que é o verdinho. Esse cara, o outro é vermelho. Aí o 60 tá rompendo também, né? Aí meu, o 60 rompe, o 15, o 30 confirma, ó. Espera o pullback, vende de novo. Ó, pra tu ver o que é a pré-análise, né? 60, o 120 tava dando venda, cara. Foi lá só fazer um teste lá em cima. Ó, minuto fez uma fibrinha aqui, outra fibrinha de baixo, né?
Aí agora é alta, né? Aqui, ó. Tá na velocidade 3 aqui de novo. Vamos ver. Aí tá na 4. Vamos ver se dá mais alguma coisa, senão a gente encerra. E amanhã a gente faz outras. Pessoal, se algum dia alguém quiser fazer o replay, eu vou dizer de novo. Faça, cara. A gente te acompanha aqui, cara. Tirar dúvida. E quando pedir um dia, peça o dia, mas tem que ficar para assistir, né, cara? Por que que pediu aquele dia? O Osés pediu aí, mas ele não tá aí. Não sei se ele entrou. Aí não dá para fazer, né? Esse cara é verde. É o gatilho, né? Beleza, dá mais alguma coisa aqui, senão a gente encerra. Daqui a pouco eu vou Eu botar. tava. Vai falar. Não, deixa gravando, deixa. É, para. Dependendo de quem for falar. Quem tá gravando sai do vídeo. Depois a gente comenta. Assim que eu vou encerrar aqui. Vou ver se dá mais alguma entrada. Se não der, pessoal, a gente encerra. E a gente não, fez, não vai demorar a fechar, né? Isso aqui, ó. É. Todo mundo é baixo, ó. Faltam 11 minutos para o 60 fechar. Se o 60 fechar assim, o 30 vai confirmar ele, ó. Se ele fizer o pullback lá em cima, a gente vende de novo. Marconi, Oi? aqui, eu sempre tiro a dúvida de rompimento de fibra. Hum. Um exemplo aqui no M10, por exemplo. É, Ali você colocou no 13, né? O gatilho 13, a mínima. é. Então, para fazer uma nova fibra, ele tem que romper o 13 ou o 12? Tem que romper o Por exemplo. 12. Tem que romper o 12. Ah, tá. Então, por exemplo, aqui, Agora o 12 tu não pode tomar decisão em cima do 12. Ele não é gatilho, entendeu? Ah, tá. Se ele, vamos supor que o 13 não tivesse esse pavio, e esse Isso. cara rompia ele, mas ficava dentro do 12, ele não é outra fibra aqui. Ele é apenas a tentativa de pagamento dela. Entendeu? Aqui, por exemplo, tá aqui outro, ó. Outro exemplo, ó. Ele tem que romper esse cara aqui, ó. Ele Aham. não é gatilho, eu não vou tomar decisão, eu tomo decisão nesse cara aqui que eu tomo decisão. Ó, se ele fechar desse jeito aí, ó. Ele rompe, esse aqui é um novo movimento de baixo. Se ele fechar desse jeito aqui, ó, Uhum. rompendo aqui, ó. Ele pagou a Entendi. fibra, ó, pagou a fibra, vamos ver o que ele vai fazer aí. Esse cara aqui é pullback, ó. Por isso que o comprador de gatilho, ó, o cara que compra isso aqui, ele não sabe que ele está comprando um negócio para fazer isso, ó. Aí ele Tá. paga ele e faz isso, vai a favor desse. Ó, é isso aí, entendeu? 60 fechar aí, o 30 vai estar confirmando, né, Vai estar Marcão? confirmando ele. O problema é que ele está muito embaixo. Mas se o 10 fizer uma falha aqui, tu pode vender, entendeu? É. Tem um brigando ali. Montei aqui. Agora o homem tá poderoso, o homem o homem Agora, tá mudando. agora. Pô, me lembro Marconi no replay do Lázaro lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Eu falei, caraca, esse cara é muito chato, mano. Ai, ai. Foi, quando tu falou aí, quando eu entrei aqui no grupo, no teu grupo aí, eu fiquei um tempinho aí sem. Algumas decepções, eu falei, vou abandonar isso. Eu fiquei um tempo, mas quando a gente gosta disso aqui, não tem como não, que a gente volta. É. Tem que, E aí vi você falando aí, vamos ver. Eu falei, cara, será que é o Marconi? Aí que eu vi que era. Legal, aí o rapaz aí falou da sua evolução aí, parabéns aí. Obrigado. Tudo, né, cara? Eu batendo cabeça com isso, chega uma hora que chega uma pessoa que limpa a mente da gente. Isso é verdade. O problema, eu sempre tive essa dificuldade, assim, aprendendo coisa errada. Aí você É, nunca vai vai evoluir. não, vai não.
Assim, cara, eu tenho que aprender alguma coisa certa. Se eu aprender algo certo, eu vou só estudar aquilo ali e vai dar bom. Se eu aprender coisa errada, não vai dar. Tem que ter paciência aqui, cara. Ó, o minuto falando aqui que vai cair, né? Mas a gente não vende um minuto, né, pessoal? Confirmando aqui que vai cair, né? Agora. Brincou, 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 até que ele rompeu e confirmou. Mas espero 10, né? Se o 10 romper ali, ó. Tem confirmação para vender? Tem não, pessoal. Ó, ó, pessoal, só rompeu, não confirmou. O 5 não confirmou. Então, não pode vender aí, ó. Ó, o 60, ó. Rompeu a fibra, 30 confirmou. Onde é que está a distância, ó? Não dá, cara. Não dá. Tu tem que esperar um novo 10 minutos, confirmar aqui embaixo para tu vender. Se quiser vender. Mas também tu tem que ter cuidado agora, né? O 120 tá chegando ali também, ó. É uma área que ele pode fazer uma retração, né, pessoal? Ali, ó. Ó, aqui é um gatilho, ó. Então, gatilhos de fibra, ó. Isso aqui é uma fibra de alto, tá vendo? Ela foi rompida aqui, ó. Esse ponto é importante, ó. Ó, ainda falta quase uma hora para ele fechar. Tem que ter cuidado aí. Tá num ponto bom de compra aqui, ó. Se o 10 jogar para cá e confirmar com 5, tu compra, que ele vai retrair esse cara. 60, ó. Mas não tá querendo, não. Tá querendo cair mais ainda, né? Às vezes, pessoal, não é que ele vai falhar toda a vida, é porque é como o Nando diz, é uma coisa que assim, tem as coisas que o Nando fala, cara, que é bem assertivo. Ele diz, rapaz, a gente vai a favor da maior probabilidade. Aqui não existe nada 100%. Mas tu vê quantas entradinhas eu fiz aí que tudo. Aí vai ter uma que pode dar errado. Normal. Normal levar um stop. Né? Porque se toda vida que ele fizesse isso aqui fosse, cara, tu é doido, todo mundo decorava isso aqui e pronto, cara. Mas tem hora que ele não vai, pessoal. Tem hora que ele muda de ideia. Ó, mas hoje a gente comprou, a gente vendeu, vendeu, vendeu. E se ele fechar aqui, eu vendo. Ó, o Sincar está confirmando ele mesmo. Eu não vendo aqui ainda. Porque o 10 está trabalhando. Esperar o 10 fechar. Porque vai que o 10 joga aqui para dentro, ó. Aí, mas ainda é pro back para cair, viu? A minha fibra do 10 minutos é esse cara aqui, ó. É o 19. Mas olha pro 120. Olha onde é que ele tá, viu, pessoal? Aqui do 120 é ponto. Se ele não romper aqui, ele pode fazer a retração, viu? O problema é esse, ó. Ó. Mas pô, a gente não opera dólar também? Rapaz, não. Eu já fiz replay do dólar aqui, mas eu não gosto muito, não, cara. Mas é a mesma coisa, cara. Se tiver gráfico, não tem Uhum. problema. É a mesma coisa. Se aprender isso aqui no índice, cara, tu opera qualquer tipo de gráfico, Não, qualquer bolsa, qualquer. Entendeu? o índice não é para amador mesmo, não. Misericórdia, É, cara. bicho, é terrível. Ó, o 15, ó, como é que ele tá descendo, cara? Bem devagarinho. Ó, o 10 vai fechar, você vai confirmar. Ó, aí. O problema é que aqui embaixo, ó, quando ele tá, se ele não voltar para fazer pullback de novo, pessoal, é que ele já foi lá, ó, tá vendo? Ele já foi lá, tá vendo? Não querer ir de novo. Ó, Vende um contrato. olha, olha, ó, vamos ver como é que ele vai fechar. Ixi, Maria. Fechou vermelho, pessoal. Faz assim, Vermelho, pessoal. vermelho. Vermelhinho, ó. Vamos ver aqui. A fibra é essa, ó. Aí tu tá numa fibra um mico de alta, ó. Tá aqui em cima eu não faço nada. Sim, confirmou também que vai cair, né? De O novo. 5 só que o 5. Ah, sim, tu não precisa do 5 nesse momento. O 10 é vermelhinho. Já Quando ele fizer, confirmou. pronto, quando ele fizer uma falha simples, tu vende. E se ele rompeu aqui? Não. Rompeu. Rompeu, cara. Assim, quando você tem medo de fazer a operação, o que que tu faz? Espera ele romper e espera ele confirmar. Pronto. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, filho da mãe. Olha, testa de novo, testa de novo. Isso. Olha lá, mais em cima. Olha lá no de cima. Isso. Vai mais em cima. Aí, Deixa eu ver se... Ô, cara, pra que eu não vendi, cara? Volta, 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 volta. Volta, aí eu não vejo não, pessoal. Ai, mão de alface.
Era aqui, pessoal. Tu viu que ele foi me buscar, olha aí, ó. Aí, ó, só pra gente ver, ó. Tá vendo, pessoal? Tem hora que. Agora eu esperei ele ter. Tu vê? Ele vai uma vez, cara, ele não vai de novo. É difícil, pessoal. Vê aí se no fundo deu 300, mano. Deu não? Não, 300 ainda não, cara. A entrada era aí. A entrada É é uma falha aqui, ó. Lá confirmada vai ali. ele de novo, lá vai. Vai de novo, ó. Deixa na Ó, tela. cento e pouco, ó. Cento e pouco, vamos ver. Vou tocar lá em cima. Ó, o 5. Vai tocar lá em cima, vai. Vai tocar lá na linha, safado. Ó, o pullback lá em cima, vai. Porque essa falha é do 60 com o 30, cara. Tá vendo que ele não vai fazer o pullback lá em cima, cara. Ó, eu não sei aqui para subir, né? Só que o 10 tá para fechar. Esperar o 10 fechar, pessoal. Tá para fechar outro 10. Ó. Se ele fechar aqui embaixo ainda, eu tento vender de novo. Minha preocupação é só a região do 120. É, cara, isso é que eu, não é isso que eu tô com medo também, cara, desse cara jogar um aqui para dentro, ó, o 5 confirmar ele vai retrair esse. Só que falta 42 minutos para fechar, né? Ele pode romper também. Olha, guardar aqui. Se 10 fechar. Olha. Se o 10 fechar aqui embaixo, eu vendo ele, pessoal. Espera ele vir pagar ele. Mas a região não é boa. A região não é assim propícia. Mas se eu tivesse vendido aqui, ó, tava aqui, tava de boa ainda. Opa, tá de boa aí, cara. Deixa o 10 fechar. Deixa o 10 fechar. Fechar verde, né? Deixa eu ver se ele vai pagar. Ó, o 5 é uma CF, pessoal. Não vende não compre essa CF aqui, viu? Isso aqui é uma CF fake news. Ô, filho da mãe. Ah, ladrão. Assim não dá, né? Desse jeito aí não dá. Olha aí, cara, que coisa. Ah, filho. Vai embora, pessoal. Aqui eu não vendo mais, não. Não tem baixo. Olha, o bicho foi, rompeu, foi tudo, cara. Agora, se ele parar embaixo, ainda dá, né? É, cara. A venda era aqui, pessoal. Aqui, ó. A venda era É, aqui, cara. Aí, pessoal, rompeu agora. vai confirmar. Rapaz, te falar. Confirmou aí, ó. Só que assim, aqui eu tenho medo de vender aqui, cara. Mas ele tá tudo para ir embora, pessoal. Esse preço tem tudo para cair, cara. Mesmo se ele testar ali, você não vende mais, Não, não? aqui. Porque eu, assim, tu tem que deixar teu stop aqui, ó. Ele pode fazer, não que esse 10 fecha, ele pode fazer. Aí, pessoal, já era, né, cara? Aí, ó. Cara, o bom é que, cara, funciona, cara. Eu te digo, pessoal, é mais de 95% para cima, viu? Esse operacional do não, viu? Se o cara souber, entender de fibra, entender de falha, entender um minuto Olha aí, lá. já era, ó, lá vai ele não. Esse aqui é pullback, viu? Não é pullback para cair ainda. Mas tá vendo que aqui, tá vendo a região? Ó, ele fica mais difícil dele ir liso, igual ele fez com os outros, pessoal. Se esse cara fechar aqui em cima, ó, ele vai fazer uma retração. Ó. A fibra é essa. É isso aí. Deixa eu parar aqui a gravação, pessoal. Senão fica muito longo o vídeo.